Muito bem, então, muito bom dia para a gente fazer a nossa revisão. Como eu estava brincando ali no grupo, para que pressa? Não é isso? A aula só começa quando eu começo mesmo, senão não vai começar. Então, olha só, pessoal. Primeiro de tudo, né, eu quero dizer para vocês, eu quero que a gente... quero conversar algumas coisinhas com vocês antes da gente começar a falar da matéria em si, tá? Bom, primeiro, se você fez, né, a prova do 43, né, o que eu quero que você tenha bastante, eu diria assim, bastante calma, inclusive, eu acho que a gente precisa racionalizar algumas coisas, né? Nós estávamos conversando, até estava conversando essa semana, né, ontem, antes de ontem, com professores que são amigos meus, né, e são professores também da área de trabalho, né. Na área de trabalho, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, né, claro, os professores são, vamos dizer assim, cada um com o seu curso e tal, mas a gente troca algumas ideias, né, e acho que já deu para perceber para todo mundo que na área de trabalhos nós somos, salvo raríssimas exceções, nós somos muito unidos, né? E a gente estava conversando essa semana, enfim, porque o que aconteceu no 43, né? Teve uma prova que aconteceu uma coisa que foi bem diferente, mas que a gente fez também lá atrás todo um movimento no sentido de que estava errado, que deveria anular, enfim, né? Então, a gente chegou a ouvir recados, vamos dizer assim, né? De dentro da OAB, não façam isso, silenciem, né? Na verdade, não foi de dentro da OAB, tá? Para ficar bem claro para vocês, foi uma pessoa específica que até tem ligação com um curso, né? Que disse que não era necessário, né? Daí foi o que a gente falou, olha, se você não quer, você não precisa, né? Mas a gente vai defender os alunos, sim, né? Então, o que acontece, né, pessoal? Acho que são coisas de coerência também. Então, quando a banca está certa, né, e a gente vê em toda a prova, né, tem um cara na internet, por exemplo, que quando sai o gabarito da prova, a gente já começa a tirar sarro nesse mesmo grupo de professores, vamos ver quais são os argumentos que ele vai anular tudo dessa vez, porque ele anula a prova inteira, sempre, todas as provas, primeira e segunda fase, né? Então, assim, é uma pessoa altamente incoerente também. O que ele está querendo? Ele está querendo angariar clientes para o escritório dele, vendendo lá uma história de mandado de segurança, que a gente já sabe, inclusive, já ouviu o relato de muitas pessoas, que chega a acontecer de cobrar e não fazer. Ponto. Tá? Então, tem isso também. Agora, por que eu estou falando da coerência? Porque, por exemplo, quando caiu aquela contestação que vocês fizeram em sala comigo, que quem contesta é o sócio num IDPJ, já na petição inicial, esse cara, por exemplo, e mais 2 ou 3, começaram a falar que não, que tinha que aceitar também embargos de terceiro, que não sei o quê. A gente foi dizer assim, não, tá certo. O enunciado está certo, o enunciado tem uma proposta que está correta, não tem nada para discutir aqui, né? Então, resulta que a OAB nos ouve, sim, né? Aqui no Paraná, a gente tem vozes, inclusive, né, dentro da Comissão do Exame de Ordem, eu não faço parte, por questões éticas, inclusive, da Comissão do Exame de Ordem, mas eu troco ideia, sim, com pessoas que já são bastante experientes. São pessoas que, quando realmente tem algum problema na prova, eu passo a mão no telefone, ligo e digo, existe um problema na prova, sim. Então, é isso, pessoal, né? A gente trabalha com coerência e a gente é ouvido, sim, tá? E saibam vocês que, se não fosse, né, um trabalho, inclusive, de dentro da OAB, né, e todo um trabalho que a gente fez também e que os alunos se uniram e fizeram, não teriam sido aceitas outras peças no 43. Então, teve um trabalho assim que foi muito importante. Agora, por que eu estou falando tudo isso?
Porque quem fez o exame 43 e quem fica ouvindo sobre o 43, tá? Lembra aquilo que eu falei essa semana na aula, que a gente pode ter, né, um relacionamento com uma pessoa, uma amizade, um casamento, que a gente teve 1 milhão de coisas boas, mas que a gente vai lembrar da ruim, ponto, é o que marca. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Nós estamos vindo, vamos dizer assim, de 40 e tantas provas, que tudo bem, pode ser que eu não vou dizer para vocês que foram perfeitas, não, porque tem um erro ou outro, tá? Mas eles voltaram atrás muitas vezes. Só que de 40 e poucas provas, que isso nunca tinha acontecido. E aconteceu. Então, o que serviu de lição para a FGV, especialmente falando? Rever e repensar nas provas que faz, inclusive nos enunciados e tudo, porque certamente foi um enunciado que foi lá uma pessoa que fez, botaram lá para 2 ou 3 lá, vamos dizer assim, revisar, porque tem uma história de professores que vão revisar, tá? Mas talvez ninguém apontou, olha, nesse caso, ou ainda por outro lado. Eu não sei, né? Quem é que eles estão chamando para revisar também? São pessoas que têm tecnicamente condições de fazer a revisão? Talvez, né? Tudo isso precisou ser repensado, certo? Então, o que eu quero que vocês lembrem? Que o 43 é um ponto fora da curva. Porque se vocês me perguntarem hoje, professora, quais peças no final das contas aceitaram? Eu vou dizer para vocês que eu não tenho certeza em dizer, porque eu sei de gente que fez a peça X, a peça Y, que era para ter sido aceita, e a prova não foi corrigida. Tá? Então, realmente, foi um troço assim, fora de qualquer parâmetro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês passem uma borracha mentalmente. Eu quero que vocês coloquem uma pedra mentalmente para fazer a prova amanhã. Né? Ah, mas foi injusto. E, sim, eu não estou dizendo que não foi. O que eu estou dizendo é, para fazer a prova amanhã, esqueça do 43, ponto, esqueça. Né? Porque senão você, de repente, começa com uma sensação que você não precisa. De, ai, mas eu não sei o que vem, ai, mas pode vir tudo, ai, mas eu não. Gente, vocês estão, assim, mais do que preparados, certo? Tá? Viram, né, acho que vocês perceberam que eu ontem pedi para as meninas postarem lá mais coisas para vocês verem, que foram peças que a gente falou em sala, tá? E elas postaram lá, eu não sei agora se foram mais 2 ou 3, enfim. Quem está no grupo, eu até postei no grupo, ó, vejam, tá? Para vocês visualizarem, mas visualizarem um negócio que a gente já falou. E que, como eu digo para vocês, aquelas peças que são peças que estão no CPC, o CPC nos diz ou não diz o que a gente tem que falar, o que a gente tem que pedir, pessoal? Sim, diz, tá? Então, o que a gente vai começar a fazer agora, né, que eu tinha pedido até para vocês estejam com o material na mão, tá? Eu quero começar a lembrar. A gente vai fazer agora uma revisão zona, vamos dizer assim, com essa questão das peças, então, para a gente lembrar aquela coisa de folha base, né? E vamos lembrar comigo, acima de tudo, temos 3 estruturas de peça, 3 grandes estruturas, que são quais são essas grandes estruturas, pessoal? Inicial, contestação e recurso. Fugiu de qualquer uma delas, tá? Por exemplo, embargos de declaração, embargos de execução, que a gente fez tudo, exceção de incompetência, tá? Exceção de suspeição, fugiu, tá? Ou, se te der um branco, se te der um pouco de medo, o que você faz, pessoal? Endereçamento, qualificação e o quê? Teses. Ah, mas tinha que ter valor da causa, daí eu não botei. Mas é 1/10. O resto, que é o mais importante, tá? Que são as teses daí, que é o que recheia a tua peça, você fez. Tá? Porque o que a gente tem que lembrar amanhã? Para eles corrigirem a tua peça, você tem que acertar o nome da peça. A ordem que estão as tuas teses, né? Isso aí vai importar para a correção, pessoal? Sinceramente falando, não.
Mas você tem que começar a peça por endereçamento e qualificação. Por isso que eu digo isso, endereçamento, qualificação, teses. Tá? Se você ficar em dúvida, aí eu não sei se agora é recurso ou não, se vai ter um segundo endereçamento ou não. Veja, seja esperto no seguinte sentido. Bota endereçamento, qualificação, tá? E aí você pode, sei lá, pula umas 4 linhas ali que seja, e aí começa a fazer as teses. Se você decidir depois que tem mais um endereçamento, você tem um espacinho ali para pôr ali. Entendido isso, pessoal? Porque daí você bota o primeiro endereçamento, bota lá pula umas 4 linhas, faz a sua qualificação, pula mais umas 4, 5 linhas e começa as tuas teses. Porque se você precisar alterar alguma coisa, você está ou não está com espacinhos que você daí consegue fazer essa alteração, um endereçamento a mais, mudar algo. Sim, certo? Então, assim, seja estratégico nesse sentido. Agora, vamos lá. O que eu tenho reiterado para vocês nas últimas aulas? Vamos lá. Você vai pegar a sua prova amanhã, tá? Vai pegar a sua prova amanhã e você vai ler todas a peça e questões para começar a fazer, pessoal. Não faça isso. Isso é um erro, assim, que pode ser fatal. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma coisa que você sabe, mal feita, porque você estará com o teu psicológico naquilo que você acha que você não sabe. Mas que na hora que você abrir o índice, vai estar ali a resposta. Porque pode ser que você não lembre mesmo. Você até viu nas aulas, mas você lê aquilo e fala assim, abriu o índice, dá de cara com a resposta. Certo, senhores? Porque a gente tem que lembrar disso. Amanhã eu estou sozinho ou eu estou com o índice na mão para fazer, pessoal? Eu estou com o índice. O índice and a voz da professora. Certo, senhores? Tá? E a voz da professora vai estar te dizendo assim, vai nas questões. Vai nas questões. Eu sei que vai te dar um negócio, assim, de curiosidade, né? Mas se controle. Se controle. Vai para a primeira questão. Leu a primeira questão, fez. E daí o que nós falamos em aula, o que eu botei na revisão ontem? Tem que ou não tem que identificar qual você está respondendo de A e B, pessoal? Porque se você não identificar A e B, automaticamente sua resposta é desconsiderada. Ok? Então, fez a questão 1. Beleza. Leu a 2. Fiz a 2 aqui, mas a 2B, vai para 3. Ok? Porque daí você tem 2 situações. Tá? A primeira situação, você já garantiu nota pra caramba. E garantiu nota pra caramba. E daí vamos lá. Tudo que nós resolvemos de questões agora, e eu falava para vocês, eu vou deixar para os últimos dias, porque resolver questões nos últimos dias, em que tudo já foi revisado, é ou não é muito mais produtivo para vocês, pessoal? Porque se eu começo a resolver questões lá no início do curso, às vezes é um assunto que você não viu ainda, aí você tem aquela sensação assim, putz, não sei nada. Daí eu destruo o teu psicológico, pessoal. Tudo que eu faço aqui tem um porquê. Inclusive preservar você de você mesmo. O teu psicológico, eu te salvo de você mesmo. Certo, senhores? Então, eu deixei para as questões nos últimos dias, porque daí vocês já estão com tudo revisado. E daí vocês têm a sensação do dia da prova, que é essa sensação. Porra, mas eu achava que era tão difícil e não é. Não é. Ok? Vai ter uma questão mais dificinha? Vai. Uma pergunta que você vai ficar um pouco mais em dúvida ali? Vai. Mas vai ter questão, e isso é a maioria, que você vai olhar e vai falar assim, mas será que é só isso? Não tem essa sensação que você olha e fala bem assim, não pode. E é isso aí. Então vejam, para pensar comigo. São 8 perguntas, concordam comigo? Porque cada questão, 2 perguntinhas. Pensem vocês, que eu diria assim, ó, vamos lá. Porque daí você também não vai estar fazendo questão, porque normalmente se você deixar para fazer questão depois, você vai estar com um tempo curtíssimo. Então vamos pensar assim, ó, que você vai levar, sei lá, 15 minutos para fazer cada questão.
Que pode ser que dê uma leva um pouco mais, mas eu estou falando a média, porque tem questão que você não vai nem levar isso. Mas daí pensem comigo, vamos colocar 2 linhas para cada resposta, porque essa média, a maioria ainda é menos. Mas vamos colocar 2 linhas para cada resposta. 2 vezes 8, 16 linhas. Você pensa comigo que você acabou de escrever 16 linhas e que você já está com 5 pontos, ou muito próximo de 5 pontos, na sua mão, galera. Ficou claro isso para vocês? Aí depois que você fizer tudo isso, é que você vai ler e fazer a peça. Combinado? Tá? Porque a tua tendência é demorar mais na peça ou nas questões, pessoal, na peça, porque a peça dá mais trabalho mesmo. Ponto. Ok, senhores? Então, comecem pelas questões. Comecem. E outra, não empaca. Não empaca. Achou a resposta? Pau. Essa aqui, olhei de novo. Próxima. Ficou claro isso? Não empaque. Não empaque. Depois você volta. Ok? Depois você volta. Você até pode ser organizado. Organizado em que sentido? Tá? Organizado em que sentido? Pega o seu caderno de rascunho, lá na primeira página dele, tá? E faz um negocinho assim, ó, lá na página dele. 1A e B, 2A e B, 3A e B, 4A e B. Daí, por exemplo, respondi a 1 e a B da 1. Pronto. A 2, a letra A, falta. B eu respondi. A 3, falta B. Aqui respondi. Porque daí depois, ó, você sabe só onde que você tem que o quê, pessoal? Voltar. Ficou claro isso para vocês? Então, seja organizado. Vai respondendo as questões na primeira página do teu caderno de rascunho. Faz isso aqui, ó. Porque aí você já tica o que você já fez. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O que você já fez, você vai dar aquela conferidinha depois? Deus o livre. Deus o livre. Mudou a resposta, errou. Mas isso é histórico. É histórico, e não é histórico só na prova da ordem. É histórico lá na faculdade também. É histórico. O aluno que vem para mim, prof, eu quero mudar essa resposta, ele muda para errada. Mas olha assim, pessoal, 95% das vezes que muda para errada. Ok? Então, só seja organizado e faça isso, ó, na sua primeira folha do rascunho. Porque aí você já deixa certo para você que quando você for voltar, você já sabe, ó, eu tenho que ir certeiro na A da 2 e na B da 3. Ficou claro isso para vocês, galerinha? Tá? Então faça isso, porque daí você não fica lendo tudo de novo. Você já deixou marcado aqui para você onde é que você tem que voltar. Combinado? Clé, tá calor nessa sala. Você consegue ligar o ar para nós, fazendo um favor? Muito bem. E agora, então, tá? Dito isso, aí você vai para a peça, tá? Você vai para a peça. E agora, nós vamos, então, falar sobre, né, as peças e as estruturas, enfim. Então, o que acontece? O que acontece? Temos aqui, vamos pensar primeiro, tá? Na história da reclamação trabalhista, tá? Então, vamos pensar primeiro na história da reclamação trabalhista. Beleza, galerinha? Tá? Então, veja só, tá? Veja só uma situação, tá? Que a gente precisa pensar aqui e lembrar. Vamos lá. Você leu, presta atenção. O normal, tá? Vamos a algumas considerações. Quando a gente está fazendo reclamação trabalhista, o normal é a gente fazer reclamação trabalhista de um contrato que já acabou, tá? Esse é o que a gente mais vê. Mas pode ser que a gente precise entrar com uma reclamação trabalhista de um contrato ainda em curso, pessoal? Sim, sim. E muito possivelmente, tá? Você vai ter aquelas situações, galera, tá?
de pedir daí a rescisão indireta. Eu não estou dizendo que sempre, porque a pessoa pode continuar trabalhando e está discutindo e não tem rescisão indireta. Mas pode ser que venha a tese da rescisão indireta, certo? Aí você estará pedindo a rescisão indireta. Então, veja, lembrem comigo, quando nós estávamos falando de verbas rescisórias, a gente abria ou não abria um tópico para falar só de verbas rescisórias, pessoal? Sim. Então, vocês vão abrir um tópico chamado rescisão indireta, onde vocês vão justificar onde se enquadra a rescisão indireta, e no mesmo tópico já pediu as verbas, que são as mesmas verbas de uma dispensa sem justa causa. Perfeito, senhores? Tá? Então, lembrem disso. Outra coisa, temos aí, vai lá, ó, teses jurídicas vinculantes relacionadas à rescisão indireta. Mas, por exemplo, ausência de pagamento de FGTS, ausência de pagamento de horas extras. Galera, isso tudo entra ou não entra como descumprimento de obrigação contratual? Você precisa da tese vinculante para saber isso? Não, você está advogando pelo reclamante. Se o empregador não está pagando um direito básico dele, é descumprimento de obrigação, o quê? Contratual. Perfeito, senhores? Daí pensa nas multas lá. Pensa nas multas e requer as rescisão indireta, verbas, multas. Beleza, senhores? Tá? Então, toma cuidado com relação a isso. Agora, vamos lá. Vamos lembrar comigo. Pode ser que apareça mais de um réu, porque se eu estou advogando pelo reclamante, eu tenho ou não tenho que pensar na máxima chance de o meu cliente receber o que ele vai ter para receber depois, pessoal. Então, se aparecer para vocês empresas que são controladas, administradas entre elas, ou pela mesma pessoa, ou que estão atuando em conjunto, interesses integrados, é grupo econômico. Aí tem 2, 3 empresas. Você vai ter quantos réus aqui? 2, 3? Aí depende de quantas empresas vieram. Só que a partir do momento que você fez uma qualificação e que você colocou 1, 2, 3 réus, você precisa ou não precisa depois abrir um tópico para dizer a relação entre eles, pessoal? Precisa? Precisa, tá? Então, vamos lembrar das hipóteses aqui. Grupo econômico é uma das hipóteses, concordam comigo, pessoal? Tá? E daí, olha na lei, responsabilidade solidária. Posso ou não posso ter terceirização, pessoal? Uma empresa contratando outra lá para os trabalhadores da outra prestarem o serviço. Daí nós temos também mais de um réu e teremos responsabilidade, o quê? Subsidiária. Beleza, galerinha? Tá? Agora vamos lá comigo, que eu mostrei para vocês, eu disponibilizei uma peça pronta com isso. Pode ou não pode aparecer, porque eles estão insistindo pra caceta em desconsideração da personalidade jurídica. O que está faltando cair? Está faltando cair uma inicial com desconsideração, tá? Está faltando cair uma inicial com desconsideração. Está faltando cair um recurso ordinário, nós vamos falar disso. E está faltando cair aquela manifestação do sócio lá na execução que nós também fizemos. Tá? Então, pode acontecer de cair numa petição inicial para você fazer o IDPJ, pessoal? Sim. Mas daí o que você vai fazer? Colocar a pessoa jurídica, os sócios como réus, e vai ou não vai abrir um tópico para dizer lá, posso fazer na petição inicial, e qual que é o motivo que você quer a desconsideração? Porque daí você vai falar lá da história, ó, a empresa vai aparecer que nem o caso que eu fiz. A empresa está com dificuldade financeira, eu sei que o patrimônio está no nome dos sócios, daí o que adianta eu responsabilizar só a pessoa jurídica se eu já sei que ela não vai pagar? Então, ao invés de esperar para fazer isso só na execução, eu já faço já. Porque daí eu já saio com 3 pessoas já julgadas dizendo que tem responsabilidade. Lembrando que primeiro responde a pessoa jurídica e subsidiariamente, que está lá na CLT, os sócios. Os sócios atuais, e daí tem os sócios, o quê? Retirantes. Beleza, galera? Tá? Então, isso é importante, isso é importante. Então, é uma petição inicial normal. Vai ficar um litisconsórcio passivo, e aí você tem que abrir um tópico para falar da desconsideração e da história de crédito trabalhista, de não saldar, coloca lá o CDC, o artigo 28, que a gente tem na mão nos artigos aí, e está tudo certo. Afinal de contas, o empregador assume ou não assume o risco da atividade que ele realiza? Sim. Belezinha?
tá? Muito bem. Então, essas são situações aqui importantes. Outra coisa, fizemos essa peça também. Se eu tiver uma questão de uma empresa que comprou a outra, sucessão de empregadores, tá? Eu vou entrar com a ação contra o sucessor. Eu só vou colocar um réu. Só que daí, na hora de falar, tá? Na hora de fazer o mérito, eu preciso ou não preciso dizer que ele responde por todo o contrato, pessoal? Mesmo o período que ele não era o empregador. Sim, porque, afinal de contas, se ele é sucessor, ele assumiu, a gente diz aquela história da responsabilidade integral. Porque, além de assumir de quando ele compra para frente, ele assume ou não assume o passado também, pessoal? Sim, então ele assume o quê? Tudo. Por isso, responsabilidade integral aqui, né? Aí você vai ter um réu, mas você vai colocar daí um tópico para falar da sucessão, né? Agora, claro, se aparecer uma sucessão fraudulenta, a própria CLT te diz que daí os dois vão responder, sucessor e sucedido, e a responsabilidade é solidária. Mas é letra de lei. Beleza, galera? Tá? Então, essas são coisas que a gente tem que observar. Quando eu estou trabalhando pelo empregado, eu estou pensando na máxima chance dele receber o crédito dele, ok? Galera, e se aparecer para vocês uma empresa que foi lesada por um empregado, que ele desviou dinheiro, até vai falar lá, quem sabe, que ele levou a justa causa, que ele desviou dinheiro, que a empresa saiu na mídia por causa do golpe que o cara deu, papapá. Temos ou não temos um dano material, um dano moral desse empregador aqui, pessoal? O que o empregador faz contra o empregado daí também? Reclamação trabalhista. E a competência também é da Justiça do Trabalho. Beleza? Tá? Outra coisa que eles gostam bastante, acidente. No acidente, o que você vai fazer? Você vai fazer um tópico narrando o acidente, falando de um primeiro dano. Já fale do dano moral, porque o dano moral sempre tem. Dano moral é em ré ipsa, que é presumido de um acidente de trabalho. Tá? Faz o tópico que você fala do acidente e do dano moral, e daí os outros você faz separados, lembra? Dano material, ressarcimento de despesas de tratamento, por exemplo. Dano estético, outro tópico. Daí você não precisa ficar narrando o acidente de novo. Você diz assim, o acidente antes narrado, né, causou uma deformidade aparente, dano estético. O acidente antes narrado, fulano teve que tratamento. E daí não esqueçam, se falar de redução de capacidade elaborativa, de pedir a pensão. Pensão mensal vitalícia, se a pessoa tem uma redução de capacidade elaborativa permanente. Beleza? Apareceu que a empresa tinha que ter um seguro e não teve. Outra indenização por dano material, seguro. Mas faça tudo separado. Porque a gente precisa ou não precisa facilitar a vida do corretor também, pessoal? Tudo separado, tá? Então, lembre dessas coisas. Agora, vamos lá. Pegamos e temos uma reclamação trabalhista para fazer. Olha lá a nossa folha base. Vamos lembrar aqui como é que a gente deixa prontinha, tá? A nossa folha base. Então, leu, é reclamação trabalhista, né? O que você tem lá para fazer na sua folha base? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Beleza? Tá? Então, todas as petições iniciais é isso aqui. Aí você já na qualificação já coloca aqui, né? Autor mais o advogado, fundamento da peça, propor para a petição inicial e use para todas, tá? E do outro lado você tem o réu ou os réus. Certo, senhores, tá? É a reclamação trabalhista. Então, você foi lá no índice, no verbete e petição inicial, certo? Ó, vamos rapidão fazer isso comigo. Vamos lá, que agora vocês já viram tudo isso aqui. Vocês vão lá no índice, em petição inicial. Ok? E aí vocês acham lá, requisitos da petição inicial 840, parágrafo 1º da CLT, não é isso?
Então, ó, como você é um cara esperto já, para você não ter que ficar voltando na mesma folha, você anota aqui, ó, numa linhazinha, beleza? Aí você volta lá no 840, parágrafo 1º. Você volta lá no 840, tá? Aí, realmente, ele está falando da reclamação escrita ou verbal, para o artigo, daí parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter. Tá? E o que mais chama atenção? Que tem que ter o quê dos pedidos, pessoal? O valor. Ó, daí você já faz o escândalo aqui, que é para você lembrar disso depois. Beleza? Daí aqui, você vai olhar se você precisa do 852-azão, que é rito sumaríssimo, e você vai abrir, sim, o 319 do CPC. Tem que abrir para toda e qualquer petição inicial. 319 do CPC, beleza? 319 do CPC. Tem que abrir, tá? Por quê? Porque aí você conversa com ele, tá? Ele te fala aqui, ó, os dados da qualificação que você precisa deixar indicados lá. E aí você tem o que mais mesmo, pessoal? Valor da causa. Você tem valor da causa aqui. E você tem também a necessidade de requerer provas. Daí você já tem o esquema mental aqui de requerer o quê? Citação, provas e o que mais? Procedência. Procedência. Beleza? E você já deixa anotado aqui para avaliar gratuidade, né? E você escreve lá já, porque você lembra, né? O nosso fundamento, e já escreve também o que, pessoal? Honorários, tá? 791A da CLT. Já escreve aqui também. Fechou? Então, olha só, olha só. Tua folha base aqui, ela está pronta, né? Agora, você já vai completando com informações do enunciado. Então, já vai completar aqui, vai ver o endereçamento. Vai completar o nome do autor, o fundamento da peça 840 mesmo, propor reclamação trabalhista, o nome do réu. Chegou aqui daí, com essas coisinhas completinhas ali. Dá ou não dá para passar limpo já endereçamento e qualificação? Manda bala. Daí você vai analisar preliminar. Preliminar é PD pode ter. PD pode. Petição inicial, galera. Petição inicial, você vai falar das hipóteses de tramitação preferencial, certo? Lá que você encontra. Posso colocar, tem gratuidade, prof. Posso colocar a gratuidade como preliminar? Ponha, ponha. Peça é tua. Quer colocar como preliminar? Ponha. Prof, está falando que essa pessoa já tinha ajuizado uma ação anterior e que arquivou. Eu estou repropondo. Então, você vai pedir a distribuição por dependência. Aí tem que ou não tem que endereçar, inclusive, para a mesma vara de antes, pessoal? Sim, e fazer uma preliminar de distribuição por dependência. E olha uma coisa que eu posso falar agora também que vocês já aprenderam. Lembram aquela regra que a ação trabalhista arquivada interrompe a prescrição em relação aos pedidos idênticos? Tá? Então, veja, pode aparecer uma situação, presta atenção no que eu vou te colocar aqui, que a pessoa ajuizou uma primeira reclamação trabalhista, tá? E que já estava meio perto até de completar os 2 anos da extinção do contrato. A pessoa ajuizou. E que agora, então, você tem a extinção do contrato, lá a história dos 2 anos, tá? Primeira ação, já estava perto de completar os 2 anos, ajuizou e arquiva. E arquiva, ok? Aí, quando você vai ajuizar a segunda reclamação aqui, você vai repropor, se você olhar para a data da extinção do contrato, já prescreveu. Já passou os 2 anos. Mas daí o que você tem que lembrar, galera? Que essa ação aqui que arquivou, interrompe ou não interrompe a prescrição, pessoal? Sim, interrompe a prescrição em relação aos pedidos, o quê? Idênticos. Entenderam o raciocínio aqui? Porque quando você olhar, porque você está ajuizando essa, e já passou de 2 anos, você vai me dizer assim que você vai dizer... Eu tenho certeza que eu vou ler a seguinte frase depois. Certeza. Eu travei, professora. Relaxe.
Relaxe e faça. Perfeito, senhores? Tá? Relaxe e faça. Porque essa primeira ação aqui arquivada, ela interrompeu ou não interrompeu a prescrição? Portanto, no arquivamento dela, eu ganho aqui novos 2 anos para propor a minha reclamação trabalhista. Porque nós aprendemos em aula que a primeira ação proposta e arquivada, só a primeira interrompe a prescrição. Perfeito? E daí eu tenho 2 situações. Eu conto os novos 2 anos desse arquivamento, então essa minha ação vai estar super no prazo, tá? E os últimos 5 anos, eles retroagem do ajuizamento da primeira, né? Então eu vou defender, né? Eu posso defender aqui que os 5 anos também retroagem do ajuizamento da primeira. Porque, ó, interrompe a prescrição. Qual? Todas as prescrições. Perfeito, senhores? Então, daí dá para vocês colocarem também, eu não colocaria, não vou chamar de preliminar, mas dá para colocar antes do mérito, essa história de que a ação anterior, mesmo que tenha sido arquivada, interrompeu a prescrição. O teu artigo da prescrição já é um artigo coringa também, 11 da CLT. Vai lá no índice prescrição 11 da CLT. Normalmente se resolve tudo, ou praticamente tudo com ele. Perfeito, senhores? Tá? Lembraram disso aqui? Então, não tem por que travar. Não tem por que travar. Beleza? Tá? Ponto. Ponto. Né? E aí o mérito, você faz tudo subdividido. Inclusive, o que você tenta fazer? Porque você é um cara já que é estratégico. Você já aprendeu aqui, tá? A arte aqui da estratégia. Você vai ficar lendo o enunciado e tentando fazer tudo na ordem? Não. Você vai pegar a tua segunda folha aqui, né? Que é a folha base é essa. E a segunda folha já é a folha do rabisco. Tá? Então, você fez lembrou dessa tua historinha aqui, que você, de repente, precisou disso aqui. E daí você vem agora na segunda, na terceira folha, porque você tem 5 folhas de rascunho também para a peça. Então, você vem, começa a ler o enunciado e começa a escrever os temas que você acha que vai ter coisa para você pedir. Lembra aquela história de abrir as teses no rascunho? Abriu as teses. Agora você olha e fala assim, vou fazer equiparação salarial primeiro. Vou fazer aqui dano moral primeiro. Entendido isso? Que daí você faz o que você já enxergou e pode ser que tenha coisa que não tem nada para pedir? Sim. Nós vimos que eles colocam umas informações lá que não tem nada para pedir daquilo. Que você olha primeiro e fala assim, Daí quando você vai procurar, empregador acertou. Pode acontecer isso também. Beleza? Mas abram as teses para vocês enxergarem aquilo que falamos. Faz o que você souber primeiro. Combinado? Tá? E daí aqui no final, se teve preliminar, você reitera ou não reitera preliminar, pessoal? E daí vai pedir a procedência dos o quê? Pedidos. Beleza, galera? Então, lembraram aqui da técnica da reclamação trabalhista e da petição inicial, da nossa petição inicial tradicional? Tá? Folha base, como montar, certo? Ótimo. Agora, eu vou montar folha base, vamos lá montar a folha base, que depois a gente vai usar para outras coisas aqui. Vou deixar essa aqui. Mas vamos montar agora a folha base lá, vamos lá, da contestação, tá? Então, você leu, é uma petição inicial que você precisa fazer contestação, tá? E, ó, galera, a gente está acostumado a fazer contestação de reclamação trabalhista. Mas pode surgir contestação de uma ação rescisória, contestação de um inquérito para apuração de falta grave? Sim, porque tudo que é petição inicial, eu respondo como? Respondo, se eu sou réu, eu vou responder por o quê? Contestação. Beleza, pessoal? Tá? Muito bem. Então, vamos lá, tá? Ó, folha base da contestação agora, tá? Qual é a estrutura mesmo? Endereçamento, qualificação, preliminar, prejudicial, mérito e requerimentos finais. Então, tá lá, tá? Endereçamento, qualificação. A professora me deu um branco.
Endereçamento, qualificação, teses. Ok? Né? Preliminar, prejudicial, tá? Vou deixar aqui. Mérito e requerimentos finais. Ok? Aí você já deixa na qualificação aqui, né? É o réu, só pode ser ele. Advogado, fundamento da peça, oferecer ou apresentar, tanto faz. E do outro lado, o autor. Ok? Aí você vai lá no índice, no verbete e contestação. Venha. Vai lá no índice, no verbete e contestação. Ok, galerinha? Tá? Venha no índice, no verbete lá, contestação. E daí você tem fundamentação legal 847 da CLT, não é isso? E se aparecer para você fazer uma reconvenção, tá ou não está aqui já também o artiguinho da reconvenção ali, você presta atenção? Beleza? Não, senhora. Não, senhora. Parem com essas merdas de ficar sublinhando mais um monte de coisa que é desnecessário e querendo fazer remissão onde não tem que fazer remissão. Se você precisar, você acha depois bem rápido o verbete e reconvenção. O que era para ser sublinhado aqui, eu já fiz isso com vocês. Ai, mas eu vou... Não! De hoje para amanhã, joga fora a caneta amarela. Inimputável. Ok? Inimputável agora. Engula essa caneta amarela. Mas chega agora de sublinhar. Combinado, senhores? Tá bom. Então, olha só. O que está sublinhado aqui é fundamentação legal, artigo 847 da CLT. Então, vai lá. Ó, faz tempo que não cai essa história da reconvenção aí. Daí tá bom, vai virar um tópico. Pronto. Tá? Então, foi lá. 847. Tá? Então, tá ali, ó. 847. Realmente eu vou usar aqui, ó. Presta atenção, né? O nosso combinado. Você vai usar o caput mesmo, do 847 aqui, tá? Você deixa anotado. Se falar de processo eletrônico, você fundamenta a peça 847 da CLT e 847, parágrafo único CLT, beleza? Porque daí a gente não sabe o que vem no gabarito, mas se vier um ou outro, pegamos. Ok? Tá? Mas tem que falar processo eletrônico, porque até hoje só cobraram o 847. Ai, professora, mas tudo que é processo hoje é eletrônico. Na prova da ordem, não. Vocês não estão fazendo uma prova normal. Beleza, galera? Tá? Ótimo. E daí você tem aqui, né? Você tem ali, tá? 336, 337 do CPC, você vai dar uma olhada, tá? Foi lá no CPC. 336, né? 337. 336 está falando para você lá que você precisa trazer toda a matéria de defesa, né? E na contestação também o réu indica provas. Então, você já até coloca aqui provas, vai pedir provas e vai requerer também a improcedência na contestação. É essa palavra, não é o acolhimento da contestação, não, é a improcedência, ok? E daí... 336, aí está por aí também o 341, tem que rebater todos os fatos. E aí o 337 que diz assim, ó, antes de contestar o mérito, o réu deverá alegar. Daí você olha para a estrutura e pensa assim, tá, mas antes do mérito tem preliminar e tem prejudicial. 337 é qual? Daí você pensa assim, ó, pre de prescrição, de decadência. Daí você passa os olhos no 337, tem prescrição ou decadência nele? Não. Então, o 337 só pode ser o quê? Preliminar. Beleza, galera? Tá? Só pode ser preliminar. Fechou? Tá? Daí você deixa até anotado aqui, ó, deixa anotado também já gratuidade 790, parágrafo 3º e 4º CLT. E já deixa também aqui honorários
791, azão da CLT. Concorda comigo, senhores? Já deixa. Porque pode ser que você tenha que pedir gratuidade para o teu cliente real, pode ser? Vai que você está contestando por uma pessoa física, inclusive, ou se é uma pessoa jurídica que te diz que te juntou todos os documentos de caixa, que não tem condições de arcar com as despesas. É para você pedir o quê? Gratuidade e dizer que está fazendo prova, que não tem como. Beleza? É isso, tá? Aí já dá para você passar limpo, né? Endereçamento é onde a ação está tramitando, né? Número dos autos lá, autos número, tá? Passou a limpo, preliminar, tá? Antes de fazer preliminar, o que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai para a folha 2 agora, você vai lá para a folha 2, vai escrever preliminar, para deixar um espaço aqui para preliminar, vai escrever prejudicial aqui, deixa um espaço também, e vai ou não vai começar a escrever o nome das teses que estão aparecendo para você lá, pessoal? Perfeito? Escreveu o nome das teses, ok? Por quê? Porque abrir as teses ajuda ou não ajuda depois a analisar preliminar também? Sim. E, aliás, ajuda nas duas preliminares campeãs de audiência para a FGV. Quais são as duas preliminares campeãs? Incompetência material e inépcia. As outras, quando vem, é azarão. Vocês fazem, mas é azarão. Certo? Incompetência material. Você precisa ou não precisa ter isso aqui aberto para olhar e pensar assim, é do competência ou não é? E o que veio já como incompetência? Crime. Crime. Que é a condenação por algum crime. Vocês vão dizer que não é da nossa competência. Fizeram habeas corpus, mas o habeas corpus não era crime. Lembra disso? Então, crime não é da nossa competência. E a história do INSS do contrato. Tem INSS em aberto do contrato. Lembra dessa história? INSS em aberto do contrato. Tá? Daí a incompetência material da Justiça do Trabalho. Beleza. E por que você precisa para a inépcia? Porque a história da causa de pedir e pedido. Porque daí você consegue ou não consegue ir para cada tema e pensar assim, tem a narrativa fática e tem o requer. Tem a narrativa fática e tem o postula. Só tem a narrativa fática. Opa, não tem pedido, inépcia. Só tem o pedido, não diz por quê. Opa, inépcia, porque não tem causa de pedir. Ou ainda se vier dizendo para vocês, não atribuiu valor aos pedidos. Também temos uma inépcia. Beleza, galera? Tá? Mas abre as teses. A contestação fica assim. Combinado? Tá? É isso. Pode ter mais de uma preliminar? Pode, pode. Mas você vai ou não vai usando o 337? Porque você é o cara organizado amanhã. Você é a pessoa organizada. Ai, mas eu queria tanto já contestar a equiparação salarial, porque eu já sei. Não! Veja aqui, a primeira vez. Passa, passa, faz a primeira vez. Passa. Também não empaca aqui. Fez uma primeira vez, assim, rápido, não é? Não, não vai, vamos, agiliza. Não achou, vai para prejudicial, tá? Vamos lá. Pre de prescrição ou D de decadência? Ah, eu estou contestando o RT. É decadência ou prescrição? Não sei. Vai lá em decadência. Aí você só acha ação rescisória, inquérito e mandado de segurança. Então não é. Só se você estiver contestando o inquérito, deu prazo decadencial. Ok? Por exemplo, estou contestando uma ação rescisória. Né? Estou com uma dor de barriga imensa porque eu estou contestando uma ação rescisória. Mas é contestação. Pronto. Beleza? Tá? Aí é prazo decadencial. Senão, a gente pensa em o quê, pessoal? Prescrição, prescrição, e daí o teu artigo base para tudo é o 11 da CLT. Daí aquele prazo basicão. 2 anos da extinção e 5 anos retroage do ajuizamento. Daí pode ter uma coisinha diferente ou outra? Pode, mas daí tem os parágrafos do artigo e tem ali as súmulas e OJs que estão tudo ali perto que a gente estudou. Beleza, senhores? Tá? Então, é o que cai, se cai de coisa diferente, tem coisa de súmula e OJ. Ponto. Né? E, ó, P de pode ter e P de pode ter. A última contestação que caiu, aquela do condomínio,
45 dias de contrato, não tinha nenhum nem outro. Então, por isso que eu digo, não achou de primeira, preliminar, prejudicial, acha de primeira. Não achou de primeira, faz o resto. Daí lá no meio do resto, era preliminar, faz depois. Faz depois. Pronto, tudo resolvido, vai ter nota igual. Ok? Tá? E aí, de novo, vai fazer na ordem ou vai fazer o que sabe primeiro? O que sabe primeiro. Só que daí seja organizado, né? Seja organizado. Porque se você não é minimamente organizado, você deixa para trás coisas que você não deixaria. Tá? Você deixa para trás coisas que você não deixaria. Daí lembrem daquela folha base que eu mostrei para vocês nos primeiros dias de aula. Que a pessoa fez. Só que a pessoa, inclusive, foi generosíssimo e me mandou a folha base dizendo, professora, mostre para os alunos, porque aquilo que você insiste do seja organizado e não polua, eu te contrariei e me danei. Ok? Tudo que eu falo tem um porquê. Ai, mas... Ok? Então, ó, organizado. Porque daí você fez um tópico, você faz assim, ó. Fez o outro aqui, você faz assim. Fez esse aqui agora, fez assim. Então, você enxerga o que você ainda não fez e precisa fazer. Agora, se você começa a escrever tudo junto, engruvinhado, porra, a chance de você esquecer um troço que é fácil de você achar no índice, você não lembra de cabeça. Mas assim, ó, tem coisa que você já lembra de cabeça, pessoal. Intervalo entre a jornada, que é o tempo faltante e que é a natureza indenizatória. Meu Deus, você já lê isso aqui, você já fala assim, ai, de novo. Tá? Tem umas outras coisas que você já está assim também. Certo? Então, assim, é isso que eu digo. Só que daí você precisa ser organizado. Porque senão você, às vezes, perde nota importante por bobeira. Bobeira, leia-se, teimosia. Ok, senhores? Tá? Então, tá aqui. Tá aqui. Muito bem. Tá? Agora vamos lá. A nossa outra estrutura, né? A nossa outra estrutura importante aqui. Tá? Vou apagar aqui também para não ficar muito poluído. Então, recurso. Nós já vamos brincar de desenho e tudo, mas recurso. Tá? Então, recurso você tem a folha de rosto e daí tem a folha de razões. Eu não vou desenhar folha aqui, porque aí você tem que ver onde que você vai terminar a tua folha de rosto, porque daí você só pula uma linha e começa o endereçamento da tua folha de razões. Beleza? Então, pode ser que dê na mesma folha, pode ser que fique numa folha posterior. Você só vai descobrir isso quando você for passar a limpo. Perfeito? Mas está fazendo a folha base, vai fazendo uma na sequência da outra. Então, olha lá. Para recurso, né? Então, endereçamento, qualificação, tempestividade, preparo, representação, intimação contra razões, remessa. Beleza? Daí, ou aqui mais para baixo, daí você pula umas 2, 3 linhas só no teu rascunho, tá? Ou na outra folha, na folha 2 do rascunho, você coloca lá endereçamento, autos, né? Recorrente, tá? Recorrido, razões, né? E daí você sabe que você precisa pedir conhecimento, tá? E provimento. Beleza? Beleza? Bom, agora vamos lá. Só para mostrar para vocês um dos exemplos, porque vai acabar acontecendo isso nos outros. Mas vamos lá. Abra no índice recurso ordinário. Abriu? Tá? Então, olha lá. Na qualificação agora, você deixa aqui, né? Deixa assim, ó. Recorrente, mais o advogado, fundamento da peça, interpor, tá? Recorrido.
Beleza, galera? Tá? Então, tá aqui, né? Tá aqui para vocês observarem o que a gente precisa entender, né? Muito bem. Agora, o que você tem que olhar aí, ó? Então, recurso ordinário, tá? Veja. Cabimento? 895, incisos 1 e 2, CLT, tá aí? Então, você anota, né? Porque depois você vai olhar, ó. 895, 1 e 2, CLT. Ok? Aí depois, o que você tem? Contra-razões, ó. Você já deixa... Ó. Beleza? Ok? Aí você tem aí custas, né? Daí você já lembra que preparo pode envolver custas e pode envolver depósito que recursal. Certo? E daí custas, você já anota aí 789, parágrafo 1º, daí CLT, o 789 só que está aí, não me lembro agora. E depósito recursal vai estar 899, parágrafo 4º, 9º, 10 e 11 da CLT. Que você vai olhar depois, não é isso? Viu? Pronto. Porque você é o cara que está observando as coisas. Tá? Tudo bem. Aí você fez aquele teu desenhinho, né? Antes de fazer a folha de rosto. Porque recurso a gente desenha ou não desenha? Para as outras coisas também desenha. Então, por exemplo, é o recurso ordinário tradicional. É o RO tradicional. Então, você já deixa aqui, né? Endereçamento é para a vara do trabalho, tá? Autos, número. Daí você já sabe aqui, né? Ah, tem aí também no índice prazo, né? Ou vai estar depois, ou enfim. Mas daí está lá, ó, 8 dias, que daí você tem que ver também se é 895, 1 ou 2 lá da CLT, você vai conferir depois, tá? Já está aí também, tinha esquecido. Então, daí você já sabe que aqui também é remessa para o TRT, daí você já sabe que o segundo endereçamento aqui é TRT, que há razões de recurso ordinário, que aqui é o número só dos autos, e daí você vai ver aqui quem que é o nome do recorrente, aqui vai ser só o nome. Beleza? Daí, quando você abre o 895, você define que, se for o RO tradicional, é o 895, inciso o quê? 1. Fechou? Tá? Então, esse é o ponto aqui. Né? Isso é uma coisa importante. Vamos lá, eu quero fazer algumas considerações de RO aqui com vocês. Algumas considerações. Custas, né? Preparo. Preparo. Vamos lá, custas. Abre o 789, parágrafo 1º. 789. 789. Caput, está falando de custas na fase de conhecimento. Parece aí que o valor máximo 4 vezes o teto do INSS, tá? Aí você tem os incisos, que falam da base de cálculo do 2%, e tem o parágrafo 1º. Parágrafo 1º, galera, parágrafo 1º, custas serão pagas pelo que? Vencido. Quando que o autor da ação, é vencido? Quando ele perder tudo. Se ele ganhou uma coisinha que seja, quem paga tudo das custas é o réu. Tá? Vamos lá, beleza. Daí você vê aqui, né, você está fazendo pelo réu, o que foi condenado, então, para poder recorrer, você diz, né, segue anexa guia que comprova o pagamento das custas. Pronto, só isso. Depósito recursal. Abre o 899, parágrafos. Parágrafos. Parágrafo 1º. Só tenho que pagar se teve uma condenação de valor. Tá? Parágrafo 4º fala que é guia de depósito judicial, se você vai pagar em dinheiro. Parágrafo 9º, quem paga metade. Parágrafo 10, quem está isento. E parágrafo 11 fala do seguro, que é garantia judicial. Que pode vir nessa prova para você, um RO para você fazer, dizendo que o teu cliente te entregou a apólice de um o quê? Seguro. Você usa isso para o depósito o quê? Recursal. Dizer que você está anexando os documentos que comprovam a contratação do seguro garantia judicial, e daí é bom
fundamentar no 899, parágrafo quê? 11 da CLT. Professora, mas daí custas paga igual. Sim, porque o seguro só substitui quem, pessoal? Depósito recursal. É letra de lei aí. Fechou, galerinha? Tá? E lembrando, sempre que se contrata seguro, tem que ser o valor acrescido de 30%. Ok? Muito bem. Representação vai dizer que o advogado tem poderes. Intimação contra razões, remessa e termina aqui. Porque daí você já foi passando a limpo, né? Já dá para você ir passando limpo mais ou menos até aqui, assim. Né? Que tá aqui. E daí também, de novo, o quê? Você pegou ou não pegou agora a próxima folha para descrever quais são as teses? Ok? Organizado. Lembrando comigo, vamos lá. Vamos lembrar comigo mais uma coisa importante aqui. Você pode ter uma sentença, tá? De total procedência, de total improcedência e uma sentença de parcial procedência. Vamos lá. Aqui, total procedência, que só o réu que pode recorrer. Total improcedência, estamos falando de um recurso do autor. Tá? E aqui eu tenho a possibilidade de autor recorrer e também do réu recorrer. Daí, nesse caso, você tem que ou não tem que procurar no enunciado? Ah, eu estou pelo autor. Então, eu só vou recorrer daquilo que o juiz rejeitou. Julgou improcedente. Ah, eu estou pelo réu. Eu só vou recorrer daquilo que o juiz deferiu, julgou o quê? Procedente. Ou o enunciado vem dizendo, o juiz rejeitou a alegação da contestação. Daí você também tem que recorrer. Alguma preliminar, alguma coisa assim. Beleza? Tá? Ótimo aqui? Ótimo. Agora vamos lá. Situações que você precisa observar, que nós vimos já e que eu vou reiterar para vocês, que são teses que podem aparecer. Já fizeram recursos ordinários, mais de um, né, e deu uma parada, de repente aparece, aquela história do momento para o réu alegar prescrição. Tá? O momento mais adequado para o réu alegar prescrição, realmente é na contestação, na o quê? Prejudicial. Mas esse é o único momento possível? Não. Não. Tá? Então, daí, abram, isso você acha no índice, abram a súmula 153 do TST. Súmula 153 do TST. Abre lá. Súmula 153, ela tem uma redação ruim, mas a gente sublinhou até de uma forma que fique, que ao invés de negativa, que ela fique afirmativa. Tá? Conhece prescrição alegada na instância ordinária. Então, o momento mais oportuno é a contestação. Mas se o réu estiver esquecido de alegar na contestação, ele pode alegar só nas razões finais? Pode. Aliás, ele pode alegar pela primeira vez aonde, então, pessoal? No recurso ordinário. Então, pode aparecer um RO que você estará alegando pela primeira vez onde? No RO. E está tudo bem. É só fundamentar nessa súmula. Tá? De repente vem uma historinha, que o advogado que atuou em primeiro grau era um e que o cliente não gostou da atuação dele e está contratando você agora para fazer o recurso da sentença. E esse advogado esqueceu de falar de prescrição. Na contestação, nas razões finais, esqueceu. Aonde que você vai falar pela primeira vez agora? No RO. Tá tudo certo. Beleza, senhores? Ok? Combinado? Então, cuida com isso, porque pode aparecer. Tá? Então, essa é uma situação. Agora sim, ó. Uma coisa bem diferente, tá? Uma coisa bem diferente é prescrição intercorrente. E prescrição intercorrente é só para as questões da execução. E o artigo 11A da CLT, ele está muito claro disso. Vocês não podem, por favor, né, quando vocês abrem um artigo, ler só um parágrafo dele. Vocês precisam ou não precisam ler o caput e parágrafos, pessoal?
tá? É o caso do 11A. Então, por exemplo, abre o 11A agora. 11A da CLT. Estão vendo aí, meus amores? Só que se vocês não lerem o artigo inteiro, tá? Vocês ficam pensando assim, tá, mas tem um parágrafo aqui do artigo que diz que a qualquer momento... Não, peraí. Leia o artigo inteiro. Essa é uma prescrição que só se aplica lá na fase de execução. Tá? Porque na fase de conhecimento, além do juiz não poder declarar de ofício, porque o artigo 11 daí, ele não fala do juiz declarando de ofício. Certo? Quem tem que requerer é o réu, que é a parte que se aproveita da prescrição. E daí, como diz a súmula 153, tem até um recurso que é ordinário para fazer isso. A gente fez peça da execução, inclusive, defendendo isso, que o juiz não podia declarar prescrição agora, porque não tinha sido arguída na instância o que é ordinária, não tinha sido arguída até o recurso ordinário. A gente fez um agravo de petição que a gente estava pela trabalhadora defendendo isso. Então, lembrem dessa situação. Então, por isso que eu rogo a vocês, que amanhã não leiam só o parágrafo, o inciso, leia o artigo inteiro. Por favor, para você saber assim, onde que eu estou com isso aqui. Ok? Tá? Muito bem. Então, né, essas são algumas considerações que eu queria fazer sobre, né, as 3 peças. Agora, ainda sobre o recurso ordinário. Tá? Veja, isso pode cair em pergunta, né, e isso pode aparecer na peça. Tá? Vamos lá. Qual é o efeito dos recursos como regra geral? É o efeito chamado de o quê? Devolutivo. Tá? Isso tudo está no índice lá. Né? E a gente teve aula que a gente estudou isso também. Mas vamos lá. É o efeito devolutivo, ou seja, o recurso devolve para a instância superior a reanálise da matéria naqueles pontos que eu estou, o quê, pessoal? Recorrendo. Certo? A única situação é fazenda pública. Fazenda pública pode ou não pode ter o recurso que a gente chama, né, não é nem recurso, mas chama-se remessa ex officio, né, que é uma remessa automática para o 2º grau, porque o condenado é a fazenda pública, pessoal. Sim. Tá? Então, mesmo que a fazenda pública não recorra, dependendo do valor e dependendo da matéria, vai mesmo assim para 2º grau para reanálise. Beleza, senhores? Abram, inclusive, a súmula 303 do TST. Eu falei, inclusive, dessa súmula numa aula aí, mas que eu talvez não tenha sublinhado. Tá? Súmula 303. Ela está ou não está falando da remessa ex officio? Isso é fazenda pública. Ó. Sublinha só o negrito da súmula aí. Tá? Ok? Sublinha o negrito da súmula aí. O que é remessa ex officio? Bom, algo de ofício é algo que o juiz não precisa ser provocado. Então, é a remessa dos autos do juiz para o TRT, independentemente de recurso. Quem que tem que ser o condenado aí, pessoal? Fazenda pública. E daí, o que o inciso 1º da súmula está falando para vocês? Que isso vai acontecer salvo. Ou seja, que isso acontece, exceto nessas hipóteses aqui. Então, isso é para pergunta, porque isso aí não é peça. Isso é para pergunta. Beleza, pessoal? Tá? O normal é recorrer. Mas se não recorrer, nos casos, não é em todos, mas há casos em que se a fazenda pública é a condenada, vai do juiz para o TRT, porque nós estamos falando daí de pagamento com dinheiro que é público, precatório depois, inclusive. Ou RPV, requisição de pequeno valor, que estudamos também. Beleza, senhores? Tá? Agora, vamos lá. Efeito devolutivo, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria. Recurso, como regra geral, tem efeito suspensivo? Não. Mas pode aparecer para vocês, deixa eu apagar aqui, pode aparecer para vocês, tá? Sentença, que na sentença o juiz lá, por exemplo,
mandou fazer um bloqueio já da conta do réu. Tá? Na sentença, o juiz mandou reintegrar sob pena de multa diária. E não disse que o reintegrar após o trânsito em julgado, é reintegrar já, sob pena de multa diária. Tá? Juiz antecipou uma tutela aqui, por exemplo, na sentença. Ok? Então, você precisa aqui suspender esse tipo de decisão. Porque você vai recorrer, você precisa suspender. Tá? Efeito suspensivo. Indo no índice, vocês chegam e abram súmula 414. Tá? Súmula 414. Então, veja, ó, súmula 414, no inciso 1, está falando disso. Presta atenção. Súmula 414, no inciso 1, está falando disso. Tá? Se você está respondendo pergunta, você tem que responder que tem que ser feito o recurso ordinário e o requerimento de efeito suspensivo dirigido ao tribunal. Então, na prática, na verdade, são quantas peças? 2. Isso está dito no inciso 1 da súmula. Concordam, senhores? Então, você tem que responder assim, na pergunta, que é recurso ordinário e requerimento de efeito suspensivo diretamente ao TRT, ao tribunal. Agora, se a questão disser para vocês que o recurso ordinário já foi feito, na pergunta, que isso eles fizeram esses tempos atrás, tá? Eles disseram que a parte já tinha feito o RO, eles queriam saber o que mais precisava fazer. Daí você vai responder dizendo que tem que ser feito um requerimento de efeito suspensivo dirigido ao TRT. Mas você só consegue enxergar isso se você desenhou. Tá? Porque nessa hora que você está respondendo isso, né, eu sei que você já fez isso aqui. Ó, né? Você é o cara que você viu que alguma coisa de recurso, você veio e você já fez o desenho básico, o básico do básico do básico aqui, você já fez, e daí você lê o enunciado de novo, e daí você enxerga assim, eu só estou com a sentença na mão, eu só estou com a sentença. Então, se eu só estou com a sentença na mão, eu tenho que dizer que deve ser feito recurso ordinário e requerimento de efeito suspensivo ao tribunal, usando a súmula e fundamentando a súmula. Agora, se a questão disser para você que o recurso ordinário já foi feito, então você vem aqui e diz assim, ó, já, o recurso ordinário já. Então, daí você tem que responder que só é um requerimento de efeito suspensivo ao tribunal e fundamentar na súmula. Entendem a diferença aqui? Aqui a pegadinha com vocês? Porque nessa pergunta, que eles disseram que a parte já tinha protocolado o RO e ela quer saber o que mais ela precisa fazer, quem respondeu o recurso ordinário e errou. Porque o recurso já estava, o quê? Protocolado. Beleza, galera? Então, é prestar atenção. É só atenção. Agora, vamos lá. Dentro desse cenário aqui, ó, quantas peças você tem que fazer na prova? Uma. Uma. Então, você vai fazer o recurso ordinário. Certo? Você vai fazer o recurso ordinário. E daí, você vai abrir mais um tópico aqui. Eu digo isso para vocês, assim, com uma extrema contrariedade e dor de barriga, tá? Mas é a única solução. É prova da ordem, né? Estou ensinando vocês a fazer uma coisa que não é o da prática, que está errado, mas é a única solução. Então, vocês vão abrir um tópico, como eu já falei, vocês vão abrir um tópico aqui e vão pedir que se suspenda aquilo da decisão, daí vai depender do que é. Possivelmente a reintegração vai ser de alguém que não tenha estabilidade. Aí você pode dizer, tá? Requer uma tutela de urgência para suspender a decisão, ou faça mais uma frase, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pronto. Mas peça aqui, tutela de urgência para suspender, vírgula, efeito suspensivo. Pronto. Perfeito, senhores? Vai ter que fazer dentro do próprio o quê? Recurso. Combinado?
tá? Então, se vier o recurso ordinário, pode ser que venha o básico do básico, aquele, que vocês já fizeram vários. Pode ser que venha o recurso ordinário com esse item a mais, que isso aí vai ser o quê? 3/10 no gabarito? Ah, eu não fiz. Tá bom, perdeu a nota disso aqui. Ponto. Ok, galera? Tá? Ponto. Agora vamos lembrar comigo aqui uma coisa. Vamos lembrar comigo aqui uma coisa. Dentro dos desenhos, aqui tem mais espaço. Deixa eu fazer aqui. Né? Então, juiz, TRT, TST. Você tem sentença. Você já faz o desenhinho básico aqui, que é para você ter... Né? Daí você já é até um cara que você já faz a mais lá. Professora, eu só vou ter uma cor de caneta. E você vai ter uma cor só. Mas é que eu tenho as 3 aqui, daí se eu não usar as 3, eu travo. Me permitam travar. Ok? Meu problema são as cores de caneta. Então, vamos lá. Veja só. Então, você desenha isso aqui. Aí, você vem agora com, né, a afirmação de que você tem uma sentença de parcial procedência. Então, você só tinha desenhado um RO aqui, você vem e puxa o desenho que pode ter RO pelas duas partes. Concorda comigo? Então, você pode ter RO pelo autor e você pode ter RO pelo réu. Daí vem aquela historinha que no primeiro prazo, só o autor fez o recurso ordinário. O réu não fez. Então, você risca o RO do réu, porque foi só o autor que fez. Aí, você está advogando pelo réu, então você está aqui, ó. O recurso do autor foi admitido. Tá? Recurso do autor foi admitido. Sempre que uma parte recorre e o recurso dela é admitido, a outra parte é intimada para fazer o quê? Contra-razões. Daí você vai ter que prestar atenção no enunciado. Porque se o enunciado estiver dizendo, diante do recurso da outra parte, só disso, né? Atue, tá? Contra-razões. Agora, se você precisa reformar a sentença, o que você vai fazer daí, pessoal? Porque você não fez antes, vai fazer o recurso o quê? Adesivo. Você quer reformar a sentença, você quer afastar a sucumbência. Então, você quer fazer recurso o quê? Adesivo. Que a estrutura é exatamente a mesma. Vai mudar o fundamento e o nome da peça. Lembraram disso? Ok? Se tiver que fazer contra-razões, usa a mesma estrutura também e adapta. Porque daí você não vai estar pelo recorrente, você vai estar pelo recorrido. Contra-razões tem preparo? Não. Preparo não tem. Ah, professora, mas eu escrevi que tem. Tá bom. Vai ser ignorado. Beleza, senhores? Ok? Tá? Então, vamos fazer um intervalinho agora de 15 minutos e voltamos para continuar. Beleza?
Bom, então vamos retomar aqui, galera. Eu estava esperando o Isaías, mas ele vai vir depois aí conversar com vocês, então. Mas vamos lá agora, tá? Que eu quero... a gente falou já das principais, né, estruturas aqui, tá? Lembrando, né, que recursos você vai adaptar o que for necessário, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar o desenho aqui. E agora é hora de largar a caneta amarela. Não me faça ir até aí tomar essa caneta. E você com esse celular. Você larga esse celular também. E vocês em casa também largam o celular agora. Ai, ai. Então, vamos lá, tá? E quem está ali falando comigo, até paralelamente também, é uma pessoa que eu admiro muito, tá? E que eu quero mandar um beijo para ela e para o filho dela, que ela disse que estava assistindo agora há pouco lá com ela, enfim. Vou mandar um beijo para a Rose e para o Anthony. Ele estava lá, o Anthony não vai fazer o AB, mas o Anthony está na fase de fazer vestibular. Então, ele estava lá no começo da aula também, assistindo, enfim. Então, estou mandando um beijo especial para eles aí, tá? E para todos também e todas que estão assistindo, antes que o ciúme role. Não é isso, né, pessoal? Tá? Então, todas as Anas, os Filipes, os Guilhermes, né, as Marias, as Letícias, as Larissas e assim por diante, não é isso? Todo mundo senta-se, então, abraçado. E vocês aqui também, tá bom? Antes que digam assim, mas você está falando que o pessoal é online, né? Então, pessoal, olha só, o que eu quero dizer agora, tá? Eu quero fazer, veja, eu acho que é legal, né, vocês, quem assistiu a revisão de ontem, né, que eu fiz todo aquele desenho, tal, se vocês quiserem assistir alguma coisa ainda antes da prova, eu acho que é bacana assistir de toda maneira, tá? Mas eu quero, né, falar de algumas situações, porque é uma horinha lá, uma horinha e pouco, dá para assistir no 1.5, porque não vai precisar marcar mais nada, nem nada, né? E daí consegue desenhar coisas na cabeça de novo, tá? Agora vamos lá. O que eu quero aqui, só lembrar, né, algumas situações, porque depois eu quero ir para pegar umas petições iniciais com vocês ali na lei. Então, olha só, tá? O que eu quero lembrar com vocês aqui, né, em termos de estruturas, né, e de cabimentos, vamos dizer assim. Então, olha lá. O desenho tradicional, né? Então, o desenho tradicional, petição inicial, que pode ser a reclamação trabalhista, mas pode ser que seja outra, tá? Daí, lá na audiência, né, o réu vai apresentar como regra geral contestação. Se ele tiver um pedido para deduzir em face do autor, ele faz contestação com reconvenção, que a reconvenção vira um item só dentro, né, da contestação, perfeito? Posso chamar a peça só de contestação também, não tem problema, né? Aí, quando você tiver a sentença, você vai pensar aqui, né, no recurso ordinário. Esse recurso ordinário, ele é julgado no tribunal. Da decisão do TRT no RO cabe revista, tá? Que é julgada lá em turma, e da decisão lá da turma cabe recurso de embargos, que daí nós temos o julgamento pelo que TST na SDI, ok? Daqui para cima, como a gente já falou, daqui para cima, daí que fizemos, é o recurso extraordinário, então, lá para o STF, né? Em última instância aqui, né? Única instância, enfim, ok? Esse é um desenho normal aqui para vocês de fase de conhecimento, tá? O que eu quero a mais que a gente lembre aqui, tá? Eu não vou ficar falando, né? Repetindo situações muito específicas, que é para resposta de pergunta. Mas, quando a gente está depois na execução, tá? Eu já vou falar mais da primeira partezinha aqui, mas vamos lá. Situação normal, né? Situação normal,
garantiu o juízo, réu fez embargos à execução, ou o autor fez impugnação à sentença de liquidação. Aí vai caber o agravo de petição dentro da situação normal. Depois temos recurso de revista, tá? E aí temos também a possibilidade de recurso de embargos. E numa situação que haja violação da Constituição, até porque, como regra geral mesmo, esse recurso de revista só vai caber por violação da Constituição, né? Como regra geral. Aí eu posso ter até também lá o recurso extraordinário, então, porque estaríamos falando até de violação da Constituição. Beleza, essa situação usual, tá? O que eu quero lembrar agora, alguns detalhes com vocês. Vamos lá comigo, tá? Se nós estivermos diante de decisões aqui interlocutórias, não cabe recurso. Agora, o que eu quero também, tá? Até por conta de uma pergunta que estava sendo feita lá no grupo, né? Eu já ia falar disso aqui e vou reforçar, tá? Então, Alessandra, presta atenção aqui agora. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Não é porque você está com qualquer decisão interlocutória, eu falei isso na aula para vocês. Não é porque a decisão interlocutória é mandado de segurança. Não, não é assim, tá? O que nós já falamos aqui? Dentro da coerência, dentro, né, do que a gente estuda, inclusive na vida, certo? Eles vão cobrar de vocês mandados de segurança de decisões interlocutórias quando já tem súmula IOJ do TST. Então, por exemplo, tem súmula dizendo que se o juiz defere ou indefere tutela de urgência, mandado de segurança. Tem aquela outra OJ que nós usamos também, que o juiz condicionou a realização de perícia antecipar honorários. Daí também era um cabimento de mandado de segurança, mas tinha OJ falando que cabe. Então, tá? Na minha visão, para eles cobrarem um mandado de segurança de vocês, eles precisam de uma súmula ou uma OJ dizendo que cabe. Esse é o normal. Essa é uma prova que daí não vai ter como pedir anulação, porque já tem súmula ou AJ dizendo que o quê, pessoal? Cabe. Beleza? Mesma coisa aqui na execução. Ah, estamos com uma decisão no curso aqui, qualquer coisa, então eu já faço mandado de segurança. Não. A gente viu o exemplo de OJ dizendo quando que cabe mandado de segurança. Então, me parece que, diante até de tudo o que aconteceu, eles ficariam nessa zona de segurança, ou seja, cobrar mandado de segurança onde já tem súmula ou AJ dizendo que cabe. Então, por exemplo, Ali, você me perguntou, prof, mas o juiz julgou o IDPJ lá na fase de conhecimento numa decisão interlocutória. Então, se não tem recurso cabível, eu faço... Não, não é uma coisa automática assim. Se não tem recurso de imediato, mandado de segurança. Porque na maior parte das decisões, os tribunais, inclusive, dizem, né, os tribunais dizem que não é para fazer mandado de segurança, que é para esperar a decisão final, porque daí do recurso ordinário você recorre da sentença e das decisões, o quê? Interlocutórias. Certo? Agora vamos lá. Vamos lá. Isso é o normal. Isso é o normal. Tá? Só que você está com uma situação de prova, tá? Você está com uma situação de prova, pensa comigo. Você está com o enunciado da peça. Tem que sair uma peça dali. Tá? Então, eu penso que eles não se arriscariam de novo com mandado de segurança que não tem em súmula e OJ. Penso que eles não se arriscariam com isso. Mas, se você está lendo o enunciado, tá? E não tem mesmo outra peça cabível, não tem outra opção, e você está com uma decisão interlocutória na mão. Qual é a peça aqui que na fase de conhecimento daí você vai fazer, pessoal? Vai ter que ser um mandado de segurança. Vai ter que ser. Porque não tem outra possibilidade. Beleza, galera? Ficou claro isso para vocês? Que tem que sair uma peça. Tá? Então, vai ser. Né? Agora, o que vocês têm que tomar cuidado na fase de execução? Que tem se mostrado isso para eles também, né? Existem situações, por exemplo,
Uma situação que já é previsão de lei. Se o juiz está julgando aqui DPJ, o juízo não está garantido. Mas a própria CLT diz que o que cabe daí é agravo de petição, se o juiz está julgando em DPJ. Porque ele está dizendo, incluo alguém na execução, ou ele está dizendo, não incluo. Então, para aquela pessoa, é ou não é uma decisão que tem um caráter definitivo, incluo ou não incluo? Então, se aparecer, presta atenção, se aparecer aquela história de que, ó, presta atenção, tá? Até por conta de uma outra pergunta que veio no grupo essa semana também. Se aparecer que o juiz está mandando incluir alguém aqui na execução, a pessoa não era parte, não era, mas o juiz mandou incluir. Era uma terceirização e o tomador não estava na sentença. Tinha que estar, mas não estava e ele está mandando incluir agora. Era um grupo econômico e não estava lá no começo e ele está mandando incluir agora. Tá? Uma sucessão de empregadores que ele está reconhecendo aqui. Aí o juiz está decidindo, está mandando incluir. Ele está ou não está tornando essa pessoa parte do processo? Então não é embargos de terceiro, porque você está sendo tornado o quê? Parte. Você está ou não está agora com essa decisão fazendo parte do processo? E é ou não é uma decisão para você, definitiva para você? Porque o juiz está dizendo agora, responda. Você precisa ou não precisa atacar essa decisão agora, pessoal? Então você vai fazer agravo de petição, porque é daí recurso de decisão do juiz na execução. Professora, o juízo não está garantido. Eu sei, tá? Mas se o juiz está decidindo, e é uma decisão que tem um cunho definitivo para você, que está se tornando devedor agora, você vai atacar por agravo de petição. Então não é terceiro. Ficou claro isso? Porque o teu nome agora está sendo incluído como o quê? Devedor. Beleza, senhores? Então, isso é importante aqui de a gente enxergar, né? Então, é decisão do juiz na execução, o juiz não está garantido, mas tem um cunho definitivo, tá? Quando que a gente viu um mandado de segurança na execução? Aquela história de que você ofereceu, o devedor foi citado e ele ofereceu o seguro-garantia para garantir o juízo. E oferecendo o seguro-garantia, está garantido o juízo. Valor do débito mais 30%. Está garantido e equivale a dinheiro. Certo, senhores? E mesmo assim, o juiz mandou penhor a conta. Tá? O juízo está garantido, está correndo prazo para embargos de execução, ok? Mas aí você tem a OJ 59 da SDI 2 dizendo que fere direito líquido e certo. Quando tem essa expressão fere direito líquido e certo, é porque dá para fazer mandado de segurança. Perfeito, senhores? Tá? Porque o juiz já mandou bloquear. O juiz já mandou bloquear. Né? Não adianta você fazer, vamos dizer assim, embargos de execução com pedido liminar para desbloquear. Porque ele mandou bloquear já, enfim. Ele já não está entendendo. Né? Perfeito, senhores? Mas eu volto a dizer, né? Não é a decisão interlocutória, pau, mandado de segurança. Não. Calma. Agora, de novo. Não tem outra possibilidade de peça. Não tem. E tem que sair uma peça. Ok? Então, cuidem com isso. Certo? Agora, vamos lá. A história até, para lembrar vocês dos embargos de terceiro. Estou primeiro desenhando umas coisas para daí a gente abrir umas coisas na lei, tá? Então, a história até dos embargos de terceiro. Vamos lá. O normal é sair embargos de terceiro na execução. Tá? Mas para ter embargos de terceiro é o seguinte, pessoal. Não é só falar o meu nome. Porque se falar o meu nome, se estão falando do meu nome, seja verdade ou seja fofoca, eu me defendo dentro dos autos. Então, por exemplo, é pessoa jurídica e quer despersonalizar. Você é o sócio que está sendo intimado para responder um IDPJ. Teu nome está sendo falado. Então, você vai fazer aquela petição que a gente chama de manifestação
lá do 135 do CPC, em que você vai rebater o porquê que você não tem que responder. Fizemos. Ah, porque você é sócio retirante e já tinha os 2 anos. Porque todas as verbas que estão sendo requeridas não são do período que estava no contrato social. Porque tem uma prescrição intercorrente. Você defende tudo que der. Ok? Agora, veja só. Vamos lá. Para você enxergar embargos de terceiro é assim. O teu nome nem foi falado e penhorou, bloqueou. Teve uma constrição de um bem teu. Para ter embargos de terceiro, precisa ter um bem bloqueado judicialmente. Bloqueado lato sensu. Chame de penhora, chame de constrição, chame de, sei lá, arresto, sequestro. Bloqueado. Um bem desse terceiro, o terceiro não tem nada a ver com o pato e o bem dele está bloqueado. Perfeito? Que o normal é a gente ver isso na execução. E se o juiz, daí veja, quando você faz embargo de terceiro, vocês lembram comigo que embargos de terceiro é uma petição inicial? Então, você vai estar criando uma nova situaçãozinha aqui. Tá? Daí, se é um embargos de terceiro aqui, decorrente de uma penhora de um ato da execução, nós vimos que tem súmula dizendo que daí quando o juiz julgar, vai ser agravo de petição, porque eu estou atacando como se fosse uma decisão na execução. Agora, presta atenção. Presta atenção. Pode ou não pode ter arresto, sequestro, bloqueio do bem de um terceiro na fase de conhecimento? Pode. O cara entrou com a ação e na ação ele pediu uma liminar, ou no curso do processo ele pediu aqui uma tutela para bloquear bens, porque ele disse para o juiz que a pessoa jurídica estava entrando numa situação que não ia conseguir pagar o crédito. E aí bloqueou bem de alguém que não é parte. Pode ser até o sócio da empresa. Porque para bloquear bem do sócio, ele precisa ter sido incluído por uma desconsideração da personalidade, o quê? Jurídica. Tá? Na fase de conhecimento. Bloqueou bem de alguém aqui, que não é ninguém ainda no processo. Bloqueou também é terceiro, mas o bem tem que estar bloqueado. Aí eu vou defender, eu vou fazer também embargos de terceiro. Percebem, senhores? Tá? Então, embargos de terceiro não é só para ato da execução. Pode acontecer também esse bloqueio que vem afetar o bem do terceiro na fase de conhecimento. Também será embargos de terceiro. Ok? Agora, situação normal, né? Andamento normal da execução. O que nós combinamos? Que você vai pegar o capítulo da CLT na execução e vai seguir a ordem numérica dos o quê? Artigos. Então, né, é um título executivo, tá? Aí, o juiz aqui que proferiu a decisão é que vai executar. O juiz não pode ficar agindo de ofício. Se ele fizer coisas de ofício, possivelmente depois eu vou poder alegar que é nulo, porque não podia fazer de ofício. Vai ser alguma tese. Daí vem o 879, falando daquela parte de liquidar, cálculo, enfim. Daí lembra que tem aquela história do juiz primeiro abrir prazo para as partes, depois intima a parte para conferir. Se a parte não impugnar o cálculo aqui precluiu, a não ser evidentes erros materiais. Mas daí definiu o valor. Definiu o valor, juiz profere a sentença de liquidação, onde ele só homologou cálculo. Tá? Daí vai expedir o mandado de citação do executado. Executado tem 48 horas para fazer alguma coisa. Tá? Que ele pode pagar, pode depositar para garantir o juízo, pode apresentar seguro-garantia, garantindo o juízo, pode indicar bens. Beleza, galera? Se o executado não fizer nada, daí o oficial de justiça volta para fazer a penhora de algo. Aí tem a história dos bens impenhoráveis. Pode penhorar salário? Tá? Aí você tem que avaliar, né? Aí você tem que avaliar. Ah, já tentou penhorar outras coisas? Para daí penhorar salário? Né? Aí você já tentou penhorar outras coisas. E não achou outras coisas? Aí pode penhorar salário, aposentadoria, tá? Até o limite de
50%, letra de lei, mas mesmo assim tem que deixar pelo menos um salário mínimo para o devedor. Então, pode penhorar tudo? Não. Não pode penhorar tudo. Tá? No máximo 50% e ainda assim tem que sobrar um salário mínimo. Beleza? Tá? Muito bem. Daí, se garantir o juízo, daí nós temos os embargos à execução pelo executado e o caput do 884 fala de impugnação à sentença de liquidação pelo exequente. É inicial? É recurso? É contestação? Não. Endereçamento, qualificação, teses. Ok? Aquelas teses bosta que nós já falamos. Aí vai para o parágrafo, aí tem a decisão e daí cabe o agravo de petição. Isso é o normal. Tá? Agora, quando a gente está falando de um IDPJ aqui na execução, então não teve pagamento. Chega num momento aqui, chega num ponto que vai travar. O ponto que vai travar é aqui, ó, citou o executado e não conseguiu mais ir para frente aqui. Daí vai ter o requerimento, é uma petição, requerendo a desconsideração, falando, né, do CDC, empregador responde, né, assume o risco, então se a pessoa jurídica não pagar, os sócios pagam. Veja aquela petição inicial que eu botei lá com o IDPJ, aqueles argumentos. Né? E aí, o juiz vai citar os sócios para se manifestarem em 15 dias. Se você tiver que fazer a peça, você faz uma manifestação do sócio aqui, dizendo por que o sócio não tem que responder. Se o juiz estiver julgando na fase de execução, a própria CLT diz, e nós fizemos, cabe agravo de petição. Ponto. Tá? Agora, empacou, tá? Empacou, juízo não está garantido, né? E daí está falando assim, ó, que você está advogando pelo executado, e ele nem foi citado lá na fase de conhecimento. Uma nulidade absoluta. Outra situação, incompetência material, está executando um troço que é uma incompetência material. Tá? Então, ainda não conseguiu penhorar, ainda não conseguiu garantir o juízo. Né? Aí, que é aquela história da exceção de pré-executividade. Mas o que a gente entendeu também, o que a gente viu da última prova? Que se estamos falando de uma matéria de ordem pública, né? Incompetência material, nulidade da citação, está penhorando bem de família, que também é matéria de ordem pública, aí o que foi admitido, o que é o mais fácil de fazer aqui, os embargos à execução sem garantir o juízo. Porque daí é matéria de ordem o quê? Pública. Empacou, não tem como garantir. Beleza, senhores? Tá? Então, né, aquela história, a gente pensa pelo normal, mas tem que sair alguma peça, do mais lógico do que eu estudei aqui. Né? Como é que, nisso sim, como é que o executado se defende primeiro, antes de fazer agravo de petição aqui, né, se ainda for possível? Porque o juiz só mandou penhorar, o juiz não está julgando, enfim. Então, tá, embargos. Mas aí você tem que tomar cuidado. Porque se o juiz está julgando que você tem que responder, ele está julgando, você não era parte, mas agora ele está julgando que você é parte. A história da responsabilidade subsidiária, da terceirização do grupo econômico, você vai fazer o agravo de petição. Beleza, galera? O juiz não está garantido. Não, não, mas é uma decisão que tem um cunho definitivo para o teu cliente. Ponto. Ok, senhores? Tá? Então, isso é importante aqui. Né? O que eu quero lembrar com vocês? Revista pode ter mais de uma tese. Tá? Além da transcendência sempre. Todo recurso de revista, antes de eu pensar em teses, eu vou ter que demonstrar que existe o quê, pessoal? Transcendência. Quem analisa transcendência, se vier essa pergunta? No TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Né? Artigo 896-azão caput já diz isso, que é o TST. Beleza? Agora as teses. Pode ser que o TRT receba todas, então tudo sobe como recurso de revista. Se o TRT for omisso, aqui da tese em que foi omisso, daí tem que fazer embargos de declaração. Tá? Se o TRT trancar, tá?
Aí é agravo do instrumento, mas se for tese jurídica vinculante, como nós vimos naquela instrução normativa, vai ser agravo o quê, pessoal? Interno, porque o TRT tem que repensar na sua decisão que está contrariando tese jurídica vinculante. Perfeito? Tá? Então, só toma cuidado com isso aqui. Toma cuidado com isso aqui, né? Então, vocês têm essa dinâmica, vamos dizer assim. Perfeito, senhores? Tá? Eu vou, na sequência, falar de mais algumas... Eu quero lembrar com vocês, reforçar coisas de algumas petições iniciais, certo? Antes disso, só eu queria lembrar também uma outra coisa, só porque aqui eu não preciso falar, mas vamos lá. Se o juiz mandar prender alguém, depositar infiel, habeas corpus, lá no TRT. Se o juiz esgotou formas de execução aqui, daí ele pode mandar apreender passaporte, carteira de motorista, se não tentou tudo e não conseguiu, beleza. Mas não tentou nada. E já está mandando bloquear passaporte e CNH. É ou não é uma restrição de locomoção? Se é restrição de locomoção, também é o quê? Habeas corpus. Beleza? Tá? O Isaías vai entrar agora para falar um pouquinho com vocês, certo? E depois eu quero trabalhar, lembrar com vocês, e nós vamos abrir o CPC para abrir ali, para falar de umas outras petições iniciais. Combinado? Tá? Então, aguenta aí. Talvez vai passar uns 10 minutinhos ali do meio-dia, mas aguenta aí. Minhas amigas, meus amigos, aprovados na prática trabalhista. E é isso, né, gente? Amanhã todo mundo vai passar. Posso fazer tua pergunta, Pavelski? Você me dá licença? Então eu vou perguntar como é que vocês estão amanhã, gente? Coisa linda. É hoje? Como é que vocês estão hoje? Coisa linda. A galera do online também está aprovada. Pessoal aí de Maringá, da nossa querida Cesumar, um grande abraço, que estão assistindo a gente ao vivo. E também o pessoal aí de São José do Rio Preto, da EJUP, aí de São José do Rio Preto, tudo bem com vocês, gente? O pessoal de Guarapuava, bom, e também o pessoal online de todo o país, um grande abraço para vocês. Gente, bom, deixa eu só abrir isso aqui, né, Cleber, antes que você me bata. Isso. Vamos lá, beleza. Aninha, já eu fecho isso aqui de novo, tá? Pessoal, vamos lá. Primeiro lugar, amanhã é dia de aprovação de 100% da galera aqui, né? De manhã cedo... 9 horas da manhã nós vamos soltar a revisão relâmpago com a professora Ana Paula Pavelski, aquelas últimas dicas antes da gente ir para a prova, né? Dá sorte, vamos dar uma olhadinha e tal. Na aula, o Cleber jogou aí o material de próximos eventos, todo mundo aqui, daqui a pouquinho, vai receber esse material, né? A gente vai entregar para vocês ali na saída. E, pessoal, vocês já receberam isso, né? Nos grupos online, né? Tal. E, gente, ali mostra, né, algumas necessidades. Opa, a Kate já vai entregar para vocês já. Maravilha, obrigado, Kate. Então, gente, aí mostra algumas necessidades, vai falar sobre data de resultado preliminar, data de resultado definitivo, quando que é momento de recurso, que vocês não vão precisar, precisam passar, mas o jurídico... Aliás, conta para eles, não, fala você. Conta para eles que amanhã, quando sai o gabarito preliminar, não é esse gabarito que é usado para corrigir a prova de vocês. O gabarito que vem, o espelho de correção, sempre tem mais opções de teses e de artigos e súmulas de OJs. Então, o gabarito que vem amanhã é apenas um gabarito preliminar, como o próprio nome sugere, são primeiras impressões sobre o que será exigido na prova. O gabarito posterior sempre vem melhor. Tá? Então, professora, mas o artigo tal também, o artigo tal... Vem depois no gabarito. Então, calma. Tá? Amanhã é só preliminar. Isso é super legal que a Pavel falou, né? Porque às vezes a pessoa pergunta para nós, meu Deus do céu, ferrou. Ferrou, com esse gabarito ferrou. Não, não ferrou, calma. Né? Calma que vem coisa melhor. Gabarito definitivo sempre vem melhor pro examinando, sempre vem. Né? Então, gente, e vamos lembrar, né? Você não vai precisar de nada. Você vai passar, você não vai precisar de recurso, nada disso, mas o jurídico vai estar do teu lado. Né? Então, precisou do recurso, você é um amigo,
Você vai dizer, olha, o curso jurídico tem uma planilha gratuita que a gente entrega para você preencher algumas coisinhas e você sai com o teu recurso pronto para protocolizar. Tá? Além disso, a gente faz live de recurso, mostra passo a passo, dá documento de passo a passo de como fazer o protocolo, e você vai estar com o recurso pronto para só chegar lá e protocolar bem tranquilo. Ah, professor, mas eu queria uma assessoria, eu queria que vocês me ajudassem, eu queria alguém fazendo o meu recurso. Tem como? Tem, nós temos esse serviço. Recomendo? Não. Não precisa. Planilha tá boa demais, vai gastar dinheiro para quê? Tá? Não precisa. Mas, professor, não passa uma galera quando faz com vocês? Passa. E não passa a galera também quando faz com a planilha? Passa também. Né? Então pronto, o mesmo número de aprovação vai ser de um lado e de outro. Claro, quando tem alguém fazendo, pode ter algumas nuances melhores, mas, gente, tá tudo certo, tá? Aí você faz suas avaliações. Tá? Aí, nesses próximos passos, nessas próximas datas, tem tudo, acompanhe isso, acompanhe o Instagram do Jurídico, por favor. Se você não nos segue no Instagram, vai lá, segue a gente no Instagram, porque ali você não perde nada. Né? E vamos lembrar, né? Tem algumas coisas importantes, como, por exemplo, você não vai precisar, mas é legal ficar sabendo sobre repescagem. Né? Você não vai precisar, mas é legal saber, puta, me matriculei, agora me inscrevi para o exame 45, será que eu vou ter que pagar taxa ou não? Ali vai ter tudo para você. Então, por favor, acompanha por lá. Beleza? Amanhã, então, 9 horas, a gente solta a revisão relâmpago, 18 horas, a gente tem os comentários de prova, né? A professora Ana Paula Pavelski vai lá, vai comentar a prova, vai sair esse gabarito que a professora Ana Paula Pavelski comentou, e a gente fica meio tenso com aquele gabarito, mas está tudo certo, depois vem o resultado definitivo, o gabarito definitivo com o resultado preliminar, e ali a gente já se acalma, já comemora, já passa, e está tudo beleza. Amém? Beleza, que vai ser aprovação para a nossa galera presencial e online. Obrigado, Kate. Vai ser aprovação para a nossa galera presencial e online. Maravilha. Beleza, aí tem um outro material, que são as 11 ações. Eu pedi para o Cleber colocar também na tela para a gente. 11 ações não são peças, tá? Só pra ficar claro. Ah, boa! Tem que mudar esse nome. Como é que é o nome? 11 ações. Caramba, Ana. 11 atitudes, 11 atividades. Não são peças. Boa, obrigado, querida. Você é foda. Meu Deus, tem 11 ações agora para a gente estudar. Não, não tem. Tá? São 11 atitudes. Obrigado, Ana. Essas 11 atitudes é um monte de papagaiada, tá? Um bando de inutilidade, um bando de besteira que a gente escreve, mas são umas besteiras importantes, tá? Dá uma olhada. Porque assim, umas porcaria. Pra você evitar proteína, come carboidrato para dar energia, cuidado com o que você vai comer hoje de noite, o que você leva para a prova, para poder manter a glicemia legal. Então, um monte de papagaiada útil. Aí tem um checklist do que levar, porque tem sempre um mané que deixa de levar umas coisas para a prova. Né? Meninas, cuidado com uma coisa, com a bolsa. Bolsa é uma coisa perigosa. Porque eu troco de bolsa todos os dias, né? Verdade? Verdade, eu sou casado, né? Minha mulher, a professora André, troca de bolsa todo dia. Ana Paula Pavelski, ela troca de bolsa todo dia. Né? Às vezes você vê que ela não está com a Louis Vuitton, né? Linha de entrada, que às vezes é uma coisa mais para o dia a dia, ela já está com um nível acima que ela vem, né? Às vezes ela vai variando também nas marcas, né? Quando ela, nas inúmeras viagens dela para o exterior, vai comprando e colecionando. Né? Mas então, ela poderia colocar o OAB dela numa bolsa, e no outro dia precisar do OAB, o que eu faço? Usa digital. Você pode usar digital na prova? Pode, só tem um problema. Se te exigirem documentação depois da prova iniciada, ferrou, porque você não pode mais ter acesso ao celular. Por isso que é legal levar o documento físico. Né? Então leva. Cuidado, tá? Para não perder de bolsa. O restante está tudo em ordem, tá? Qualquer dúvida, porque estão me perguntando algumas coisas, qualquer dúvida que você tem com marcação, dá para perguntar no grupo, e aí você tem a mestra Pavelski para responder, né? Deu errado, tem eu também. Então, joga lá, Cleber, por favor, meu contato, estou à disposição de vocês, se precisarem. Olha, Isaías, estou com uma dúvida aqui em relação à marcação e tal, podem ficar tranquilos, que eu estou à disposição de vocês para poder responder qualquer dúvida, tá bom? Gente, vamos sortear algumas bolsas para vocês, beleza? Cleverton, a marcação para mim aqui diz que eu tenho 34 minutos, velho. Acho que, se puder, cara, joga... Nossa, 34 segundos. Segundos deve ser, né? Cleverton, você joga para mim, cara, quanto tempo eu ainda tenho? Por favor, amigo. Então, olha só, gente. Eu quero fazer um sorteio para vocês de algumas bolsas. Isaías vai entrar, maravilha. Estou pronto para entrar, amigo. Ah, deixa eu não poder sacanear meu amigo, eu vou sacanear quem nessa vida, cara? Cleverton, vai dar quanto o jogo do Atlético e do Coxa amanhã, Cleverton? Hein, Cleverton? 2-0 para o Atlético. 2-0 Atlético. Quanto vai dar? 2-0 Atlético. 3-0 Coxa amanhã, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Oi? 3-0 Coxa. Você está vendo ali uma das proibições que você mesmo mandou colocar ali? Não falar sobre clube de futebol. Entendi. Procura o logo do Coxa lá. Entendi.
Procura o logo do Atlético. Não tem, não pode falar do Botafogo, do Fortaleza, do Goiás. Tem ali, sim. Ah, tem do Coxa? Ah, aí tá de sacanagem. Tá bom, então não posso mais falar. Do Atlético eu não vi, posso falar mal do Atlético. Tá. Gente, vamos lá. Aí não, tá de sacanagem. Deixa o Flamengo em paz. Vamos lá, gente. Queridos, bolsa que vocês vão ganhar. Primeiro sorteio, o Clérito está lá, né, meu querido, com a planilha. Então nós vamos sortear o seguinte. Primeiro o pessoal do online, e vocês concorrem, tá? O pessoal do presencial concorre, está lá na lista online. E depois o pessoal do presencial, nós vamos sortear algumas bolsas. Primeira bolsa, nós vamos sortear uma pós-graduação em... Cadê o panfletinho da pós? Que daí eu já vou... Eu vou aqui seguindo o panfleto. Não, tá, aqui tá tudo certo. Vamos aqui. Ó, vamos primeiro sortear uma pós-graduação que é um complemente o seu curso de segunda fase com pós-graduação. Tá? Essa pós, não é essa ainda, Cleber. Depois, maravilha, amigo, mas pode deixar assim. Pode deixar, amigo. Essa pós, gente, nós vamos lançar, né, agora na próxima segunda-feira, que significa o seguinte: eu pego o meu curso que eu fiz de segunda fase e complemento com a pós-graduação, pelo custo de R$750. Tá? 12 parcelas, não de 750, é 750 dividido por 12, e você sai pós-graduado, mesmo que esteja no 8º período, 9º período, 10º período, porque você entra como ouvinte, depois converte, quando terminar, tiver colado o grau, converte para pós-oficial. Atenção, usando o cupom PAVELSKI10. Você tem 10% de desconto. Beleza? Maravilha. Só que tem outras pós. Tem a pós-graduação, que são os nossos cursos de segunda fase, que para você não faz sentido nenhum comprar em Direito e Processo do Trabalho Avançado, porque é o nosso curso de segunda fase. Não vale a pena, já fez o curso. Agora, talvez em Civil e em Penal, em Constitucional, em Público. Né? Porque, afinal, é um curso de segunda fase que vocês estão saindo daqui. Concordam comigo que vocês tiveram com a Ana? Vai ajudar vocês um monte na advocacia, sim ou não? Né? Então, assim, da mesma forma, nós também temos condições de ajudar vocês no Civil, no Penal, no Constitucional, pegando o conteúdo de segunda fase. Qual é a vantagem de pegar esse tipo de conteúdo? É porque fica muito acessível. Custa R$1.000 e poucos. E com o cupom PAVELSKI10, 10% de desconto. É isso mesmo, professora? É isso mesmo. 10% de desconto. Fechou? Beleza. Aí tem outras pós-graduações. Tem uma pós, gente, que é a pós Advocacia Premium. Essa pós, ela já não é mais utilizando conteúdos de segunda fase. Ela é uma pós gravada para ser pós. E tem capacitação para advocacia civil, criminal e trabalhista. Eu, inclusive, vou gravar aulas agora, disse a mestra máxima da prática trabalhista. E você me permite uma coisa? Ó, essa pós, gente, ela está a 4.400 e pouco. Agora, no site, ela está por 3.100 e qualquer coisa. E usando o cupom PAVELSKI10, você baixa essa pós para 2.700 e 2.000 alguma coisa, não sei. 2.700 sei lá o quê. Tá? Porque vai entrar 10% de desconto. Mas agora, Niel, se você me permitir, eu quero fazer uma coisa. Você me permite te dar um presente nessas pós-graduações? Pode ser? Tá. Então, quem quiser presentear a professora Ana Paula Pavelski, 40% da arrecadação dessas pós vai para a tua conta. Fechou? Tá bom? Tá combinado? Então tá fechado. Quem quiser presentear... E que salva de palmas já vá para a melhor professora de trabalho e processo de trabalho do Brasil. Verdade ou mentira? Essa professora é espetacular. Diga-se, uma extraordinária advogada de renome nacional. Né? Quando eu e minha família precisa contratar um advogado trabalhista, adivinha onde nós vamos? É óbvio que é na professora Ana Paula Pavelski, porque é o maior nome que eu conheço da advocacia trabalhista e uma professora ímpar, extraordinária, além de ser uma amiga ímpar que eu amo demais. Né? Ana Paula Pavelski, ela é demais. Quem quiser dar um prêmio para ela e um maior para mim, porque eu levo 60%, é só comprar as pós-graduações. Tá bom, gente. Então agora nós vamos sortear. Clepton, joga para nós aí o sorteador. E nós vamos primeiro sortear para a galera online, que envolve também a galera do presencial, um número entre 1 e 1.635. Sorteando 1.298, não está em ordem alfabética, e o Clepton vai dizer para nós lá, gritando, né, Clepton? Você não está com o microfone? Estou com o microfone, sim. Não é gritando, porque ele está com o microfone. Letícia Rostert. É de Curitiba? DDD 41. 41. Letícia, meus parabéns, querida, está em sala?
Não? Letícia, meus parabéns, Deus te abençoe, você ganhou uma pós-graduação do curso jurídico, você pode escolher qual você quiser. Cleverton, joga mais um número para nós, agora do presencial, independente, gente, pode não estar aqui, tá? Pode não estar aqui, né? O pessoal do presencial inscrito de online para vir aqui, ou inscrito naturalmente na sala, é de 1 a quanto, Cleverton? 1 a 63. 63, número né? 63 sorteado. 1 a 66, número 63, não está em ordem alfabética, quem é? Ivone dos Passos, DDD 41 também. Tem que ser. Ivone, está presente? Tá, vou dar uma chance do seguinte. Ivone, você pode ter ganhado a bolsa, mesmo não estando presente. Vamos esperar para ver, Ivone. Nós vamos chamar 2 pessoas próximas. Se tiver na sala, você perdeu. Se não tiver, você ganhou. Vai lá, Cleverton. Quem é a próxima? Andressa Soares Figueiredo. Está em sala? Não está em sala. Próxima. Arthur Santiago. Não é tu? Pô, Arthur. Que sacanagem, hein? Quem que era, Ivone? Quem? Ivone dos Passos. Ivone dos Passos, você está correndo em direção à sua bolsa. Você venceu, querida. Meus parabéns. Ganhou a bolsa mesmo não estando presente em sala, tá? Então agora eu vou dizer o seguinte. Nós temos as nossas capacitações e eu quero pedir para o Cleverton também jogar. Nós temos capacitações da área trabalhista, civil, criminal. Então, e tem a advocacia total, que reúne tudo. Então eu vou sortear a advocacia total de uma vez. Primeiro para online, vamos lá. 1383, quem é? Lorena Furlan. Lorena Furlan está em sala? É 41? 41. 41 também. Lá em civil só deu pessoa de fora de Curitiba. Aqui, só a galera de Curitiba. Então, beleza, Lorena, meus parabéns. Ganhou a nossa capacitação de advocacia total, agora para a sala de aula, mesmo critério. (54) Agnes Decker da Silva. Agnes, você está presente? Agnes não está, vamos chamar os 2 próximos. Quem são? Carlos Eduardo Dias Pereira. Está presente? Não. Próximo? Marley de Souza Oliveira. Marley, não. Quem que foi o primeiro? Agnes. Agnes, meus parabéns. Você ganhou, então, capacitação, né? Capacitação Advocacia Prêmio. É isso aí? É isso aí. Gente, amanhã é dia de aprovação. E com certeza tem muita gente que fica com aquela sensação, né, no coração de que, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Eu não consegui estudar tudo que eu gostaria, não consegui fazer a quantidade de peças que eu gostaria. Gente, essa é a sensação de todo aprovado da história, tá? Normalíssimo. Querem uma outra coisa? Gente, vamos ser sinceros. A OAB errou na prova passada de trabalho, é verdade ou mentira? Errou. Gente, a OAB errou demais na prova do exame 32. Tinha 220 mil pessoas fazendo prova, sendo que a nossa média de pessoas fazendo prova é de 130 mil, 120 mil, tá? E eles cobraram uma primeira fase absurda, Aninha, lembra? Primeira fase ridícula. Rodapé, cobraram rodapé na prova. Rodapé de livro. Tá? E aí tiveram que anular 5 de ofício, prova ridícula. A prova do 33, do 34 vieram muito simples, porque a OAB não queria mais problema com aquilo. Capite? Essa prova passada, ela teve uma média de estou falando média porque eu não lembro o número exato, mas 145 mil pessoas, ou seja, estava muito acima da média regular. E detalhe, a prova estava vindo com 105, 103 mil pessoas inscritas. Então, cresceu muito. De novo, o erro de querer segurar por causa do número de inscritos, e aí deram uma ferradinha aqui, deram uma ferradinha lá em penal, aqui um absurdo completo, né? Gente, agora tiveram que recorrigir a prova, pensa no custo disso. Tiveram que refazer banca recursal, pensa no custo disso. E o custo ainda de encheção de saco mesmo. A Pavels falou uma coisa para mim, posso compartilhar? A Pavels falou assim, cara, é claro que o Conselho Federal não quer novamente a encheção de saco de volta nas suas caixas postais, né, lá nos seus directs do Instagram, a quantidade de encheção de saco que receberam. E vai saber quantos mandados de segurança também. Era, na verdade, bastante legítimo, né? O problema foram apenas as pessoas que estavam fazendo ameaças, né? Que daí nada justifica. Mas eu fico pensando, né? Eu não queria estar no lugar de Beto Simonetti, do coordenador nacional do exame de ordem, da quantidade de mensagens que receberam,
né, nos seus perfis e nos inbox, em tudo que estavam postando, e o mesmo Conselho Federal, porque realmente, né, e foi só por conta de todo o movimento que foi feito, né, fora, e teve um movimento interna corporis que eu sempre falava para os alunos aqui, eles às vezes nem ficavam sabendo, porque eu não vou falar com o presidente, falar com eu não sei o quê, e dizer lá no grupo, falei, não, porque não tem sentido isso, né? Mas eu fiz muita coisa, vocês viram, inclusive, vídeo que eu gravei até com o presidente da OAB seccional aqui, tudo, e ele se posicionando contra o que aconteceu. Ou seja, teve todo um trabalho de bastidores também que foi feito de convencimento, que não era no grito, era convencimento técnico, era entupindo eles de decisões, de passagens doutrinárias e de tudo, que o que eles estavam fazendo era... Tanto é que, na mesma semana, já saiu a notícia de que o gabarito estava alterado e depois alteraram o gabarito de novo, uma coisa histórica que não é uma coisa que acontece, né? Que nunca aconteceu, diga de passagem, né? Nunca aconteceu, foi inédito. Gente, mas isso quer dizer uma coisa bem legal, né? A probabilidade de agora... Claro, gente, a gente nunca sabe, que peça vai cair, só Deus sabe, né? Nem quem fez a prova sabe, porque eles têm lá uma série de provas que são feitas, aí depois o AB faz uma seleção daquelas provas, para depois poder ir para sorteio. Então, nem o elaborador da prova sabe que prova é. Ninguém sabe que prova é. Talvez o cara da gráfica, da FGV. Fora isso, ninguém sabe que prova é. Né? O presidente do AB não sabe que prova é. Então, ninguém sabe. Quem vier falar que prova é irresponsável. Mas há uma grande chance de amanhã a gente chegar lá e encontrar uma prova um pouquinho mais acessível, dentro daquelas que a gente já está mais habituado. Uma grande chance. Agora, a grande verdade é a seguinte, gente. Com o que a gente vê aqui dentro do curso jurídico, venha o que vier, vai dar certo. Não deve vir uma coisa absurda, igual foi no exame passado. Então, venha o que vier, vai dar certo. É para vocês. Tudo foi dado em sala. Vocês estudaram. O tanto que conseguiram. Tudo vai dar certo. Falei para vocês na primeira fase, vou repetir aqui. Amanhã, vai ter uma faixa olhando para vocês lá. Entrando 8º, 9º, 10º período, bacharel em Direito. E vai ter outra na hora de vir embora. Saindo advogado. Que é o que vai acontecer com cada um de vocês. Aproveitem para estudar esse momento. Marmelada na hora da morte não mata. Tá? Agora... justamente essa adrenalina correndo na veia ajuda demais na nossa atenção e absorção de coisas pelo cérebro. Digo mais, agora você não precisa jogar nada no córtex cerebral, né? Porque vai estar naquela memória de curto prazo que você consegue usar na prova da manhã, porque está muito próximo. Coisa que você pode esquecer depois da manhã, dane-se. Mas amanhã vai estar na cabeça. Então, o que estudar hoje, o que estudar amanhã cedo, vai estar na cabeça. Então, dá para dar uma acelerada, assim. Dá para dar uma acelerada. Aproveita esse momento. Aproveita. Não precisa ir dormir 4 horas da manhã, pelo amor de Deus, né? Não dormir na hora normal, tal. Mas dá para aproveitar, dá para caminhar um pouquinho mais. Gente, amanhã é dia de aprovação. Vai dar certo para todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Tamo junto. Valeu, gente. Vamos lá, aprovados e aprovadas, então. Fazendo mais alguns comentários aí com vocês, então, tá? Então, olha só. Se cair, né, falávamos lá da história de embargos de terceiro, tá? Você vai no índice, né, terceiro, enfim, embargos de terceiro, e vai chegar no 674 do CPC. Venha lá, venha lá, venha lá, venha lá. Só para a gente lembrar de algumas coisas, né, para a gente... lembrar que quando cai peça do CPC, né, a gente tem que ou não tem que conversar com este código, inclusive para saber as palavras. Né? Por exemplo, como que eu vou saber como pedir, professora? O CPC, né, ele sempre tem um artigo que diz para você assim, que o juiz, julgando, o juiz vai deferir tal coisa. Então, você pede... conforme as palavras daquele, o quê? Artigo. Exemplo. Nesse caso dos embargos de terceiro, você tem o artigo 681, ó, acolhido o pedido, o ato de constrição judicial será o quê? Cancelado. Então, o que você tem que pedir? Que o juiz decida pelo quê? Cancelamento, para cancelar a penhora, a constrição, arresto, sequestro, enfim. Beleza? Mas, olha, no CPC aqui, então você vem...
E você vai ter ou não vai ter, né, nessas peças especiais, nessas ações especiais, pode ou não pode ser que você tenha que, além da tese, se preocupar em dizer quais são requisitos específicos dela. Um prazo, né? No caso dos embargos de terceiro, tem o artigo 675 falando de prazo, tem o artigo 676 falando de distribuição por dependência, para você pedir. Tem o artigo 678, daí falando de suspensão, né, da penhora, do andamento do processo em relação ao bem penhorado. Então, a gente tem ou não tem essas coisas todas descritas aqui no código, pessoal? Sim, você tem, tá? Então, você conversa com o código. Agora, vamos lembrar comigo, aproveitando, tá? Se aparecer para vocês uma situação, já que a gente está pertinho aqui, vamos lá. Olha lá. Está dizendo que o trabalhador, por exemplo, está te procurando, tá? E que ele tem algo para receber do empregador e que ele entrega na tua mão uma prova documental que não é título executivo. Aí vira a página aí, ó, ação manitória, tá? Artigo 700, ação manitória, né? Se é ação, é uma petição, o quê? Inicial. Ah, professora, mas eu não ia lembrar que o nome da ação é ação manitória. Qual que é a técnica? É ou não é ir para o índice em ação e olhar os títulos lá, pessoal? Que daí dentro de ação manitória está lá destacado o que falou documento, né? Então, o único pedido é esse, receber os valores que estão naquele, o quê? Documento, né? Que não tem força de título executivo. Então, aqui está, né, o que você vai, inclusive, dizer na petição inicial ali, questão, ó o parágrafo 2º do artigo 700. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar. Então, você tem que, né, na sua petição, falar daqueles requisitos ali. Beleza, pessoal? Aí, o que mais que está, vamos lá, está aqui por perto. Se aparecer para você que faz tempo que não cai, o empregador tentou pagar as verbas rescisórias para o empregado e não conseguiu. Porque ele sumiu, porque ele se recusou a receber, você vai fazer a ação de consignação em pagamento. Vai no artigo 539. Vai no artigo 539. Tá? Vai no artigo 539. Então, você tem a ação de consignação em pagamento. Né? Que aí também, ó, petição inicial, tá? Olha o artigo 542, ó. Na petição inicial, o autor requererá, que é o que você tem que requerer lá, o depósito, a citação, né? E quando o juiz julga, 546, é para declarar extinta a obrigação. Então, você tem que requerer o depósito para declarar extinta ou a procedência, lá quando você vai pedir procedência dos pedidos, é para declarar extinta a obrigação. Lembre que o código CPC te diz o que pedir, tá? Agora, vamos lá. Se você tiver, né, uma situação, por exemplo, você está advogando pelo empregado, presta atenção, você está advogando pelo empregado, o contrato dele de trabalho está em curso, tá? E ele é comissionista. E ele não está entendendo, porque faz aí uns meses já, que o empregador não está fornecendo para ele da onde que tirou aquele valor das comissões. Ele não está entendendo o que ele está recebendo de comissões. Ele quer ou não quer que o empregador explique para ele os valores que pagou, pessoal, tá? Então, ele pode entrar com essa ação de exigir o quê? Contas. Então, ele não quer exigir diferenças de comissão. Não é que ele está dizendo que tem diferenças, ele quer saber de onde que pagaram para ele aquilo. Como é que você chegou nesse valor? Tá? Aí, é a ação de exigir o quê? Contas. Coisa que também é uma petição inicial, que para mim está mais para parecendo uma pergunta para vocês. Outro exemplo que eu dei disso em sala. O empregado viaja e o empregador adianta valores para ele e esse empregado tem que fazer planilhas, prestando contas de quanto está gastando, juntando notinhas e não está fazendo. Pode ou não pode o empregador entrar com o empregado com ação de exigir contas do empregado aqui? Tem quem chame de ação de prestação de contas, é a mesma coisa. Beleza, senhores? Agora pode aparecer também o seguinte, que eu falei em sala e vou lembrar vocês. O sindicato entrou com aquela ação coletiva, pagou dinheiro para a galera e a galera não está entendendo, tá, da onde, como que você chegou nesse valor? Dá ou não dá para eu também, que recebi o seu credor, entrar com uma ação de prestação de contas, exigir contas do sindicato aqui, do valor que me pagou, que eu quero que me explique
como é que chegou nesse valor. Beleza, senhores? Tá? Então, estava do ladinho aqui. Se a gente tiver, durante a greve, esbulho e turbação de posse-propriedade, ações o quê? Possessórias, que estão na sequência aqui, a partir do 554, 560. Agora, se tem só uma ameaça de invadir durante a greve, aí é o interdito o quê? Proibitório. Agora, se a greve é ilegal, a greve é ilícita, não cumpre os requisitos da lei de greve, tá? Aí é dissídio coletivo de greve, porque daí eu quero discutir a licitude da greve. Daí é lá na lei de greve. E, de novo, greve vai para a lei de greve. FGTS vai na lei do FGTS. 13º vai na lei do 13º. Beleza? Tá? Isso é importante. Que mais aqui ainda para lembrá-los? Se você está na mão com uma sentença ou um acórdão que transitou em julgado, daí não tem recurso cabível, porque se a sentença que transitou em julgado, não tem RO, já passou o prazo. Se é um acórdão do TRT que transitou em julgado, não tem revista que passou o prazo. Se é decisão transitada em julgado, é ação o quê? Rescisória. Daí você vai lá no 975, vamos lá no 966, né? A partir do 966, o 975 é o prazo dela. Então, 966. Beleza, galera? Tá? 966, né? 966, ação rescisória lá para vocês, então. Ação rescisória. Certo? Né? Daí também, temos ou não temos aqui os requisitos? Vai ou não vai falar de depósito, de prazo? É só ser organizado, que está tudo aqui para preencher na sua petição inicial, além da tese. Beleza, senhores? Tá? Mas a estrutura é a mesma, ok? Agora, o que eu quero ainda lembrar aqui com vocês também? Veja, aparece para vocês um empregado, tá? Que precisa obter um documento, ele está em dúvida, né? Poxa, o empregador me pagou verbas aqui, né? Mas eu estou em dúvida se dá ou não para eu pedir diferença, só que eu não tenho o documento, né? Eu não tenho o documento, eu preciso primeiro do documento para decidir se eu entro com a ação ou não, tá? Daí é a ação de exibição de documentos, porque você vai provocar, certo? Aí, pensa comigo, documento é ou não é uma prova que você quer para instruir depois a tua ação? Isso vai estar no capítulo aqui que fala de o quê? De provas. Documento, prova documental. Abram lá no 396, tá? 396, né? A história, né, do juiz mandar exibir documento. Ok? No 396. Certo, senhores? Isso pode acontecer no curso do processo, de o juiz mandar exibir documento, mas pode ser também uma petição inicial, né, que é a ação de exibição de documentos. Formato de petição inicial. Tá? Tem lá postado no site para vocês lá um exemplo dessa peça. Agora, é prova que você precisa produzir antes da ação, mas é uma testemunha. A pessoa que é sua testemunha tá num processo de iminente demência, ou está com uma doença bem terminal. Aí é ou não é uma ação de produção antecipada de provas, para guardar a prova para usar depois. Tá? 381 tem a ver com provas também, ó. Então, é produção antecipada de provas. Tudo que você precisar sobre provas está aqui no meio do CPC. Perfeito, senhores? Pensa no capítulo provas e vai estar aqui. Ok? Isso é uma coisa importante. Agora, vamos lá. Situação bem importante que a gente conversou nos últimos dias de aula, enfim, quero lembrá-los. Auditor fiscal do trabalho. Esse cara é ou não é uma autoridade coatora? Se ele lavra um auto de infração que está gerando uma multa e você quer anular o auto de infração, você vai ajuizar uma ação, o quê? Anulatória, que eu mostrei para vocês. E tem lá no índice, ação anulatória, está lá, ação anulatória de auto de infração. Beleza? Agora, se o auditor fiscal do trabalho chega numa fiscalização e não tem risco nenhum,
pode, quem sabe, até ter um descumprimento de lei, ou às vezes nem tem. Mas o fato é, não tem grave e iminente risco. E ele está mandando parar a obra ou está interditando o estabelecimento, suspensão das atividades. E o teu cliente precisa liberar isso, porque como é que vai ficar parado o negócio? Aí eu vou fazer mandado de segurança. Perfeito, senhores? Então precisa ter uma ilegalidade muito grande do auditor fiscal do trabalho para eu pensar no mandado de segurança. Então, eu quero que vocês abram comigo o artigo 161 da CLT, que é o artigo que fala de grave e iminente risco. No último dia de aula, até eu falei que eu ia sublinhar com vocês e eu acabei esquecendo de sublinhar. Tá? 161 da CLT. Então, agora você pode pegar a sua caneta amarela para você se despedir dela. Agora você pode, para você se despedir dela. Você pode sublinhar o número do artigo 161. Tá? Na verdade, teve uma aula aí, daquelas gravadas, que eu até falei disso. Mas tá aí. Se você não sublinhou, você pode sublinhar. Artigo 161, daí você pode sublinhar. Tá? No caput, a vista do laudo técnico do serviço competente, que demonstre grave e iminente risco, poderá interditar estabelecimento, setor, máquina ou equipamento, ou embargar obra. Tá? Aí você pode até sublinhar, pessoal, você pode até sublinhar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, tá? Você pode até... eu acho que esse caput, tá? Que esse caput aí tá ótimo, tá? Aí você pode colocar aí, né? Você pode colocar aí 626 da CLT, só para ficar, que tem a ver também. E daí, né, aquela história, o raciocínio. Se não tem grave e iminente risco e está interditando e eu preciso liberar para ontem para o meu cliente, que eu botei lá para vocês esse mandado de segurança também, olha lá essa peça, tá? Aí você faz efetivamente, nesse caso, interditou e não era, embargou obra e não era. Ilegalidade total. Daí você faz mandado de segurança. Beleza, senhores? Tá? Então, isso é importante aqui. Agora, uma situação que eu falei em aula, e quero só reiterar com vocês. Vocês abriram comigo, então, abram comigo, né, o artigo 102 lá da Constituição. 102 da Constituição. Certo? Nele você tem, no inciso 3, a história do recurso extraordinário. Esgotei as vias recursais, né? Só daí você precisa lembrar do seguinte, se é uma ação pelo rito sumário, aquela de até 2 salários mínimos de valor da causa, como nós já estudamos aqui, e eu reiterei para vocês, rito sumário, dá para recorrer da sentença só se tiver violação da Constituição. E daí vai ser recurso extraordinário, o quê? Direto. Tá? E vocês marcaram aqui também no artigo 102, tá? Vocês marcaram, né? A gente tem, né, destaque aqui sobre essa história do recurso extraordinário, da repercussão geral, tal, tá? E vocês marcaram também aí no inciso, artigo 102, inciso 1, a linha L, reclamação. Não marcaram, pessoal? E acho que foi colocado aí uma remissão do CPC, né? Porque é a reclamação constitucional, tá? Então, deixa eu só te falar disso para reforçar, né? Porque a galera está fazendo isso a rodo aí na prática. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo prático. Juiz condenou a pagar adicional de insalubridade sobre a remuneração do trabalhador, sobre o salário contratual do trabalhador. A gente tem ou não tem súmula vinculante dizendo que é salário mínimo nacional? Sentença, você faz o recurso ordinário, tá? Recurso ordinário, o TRT manteve isso. Aí a questão diz para você que a parte fez a revista, portanto a decisão não transitou em julgado. Tá? Só que essa decisão do tribunal aqui
tá? Ela está ou não está usurpando competência? Ela está ou não está julgando contra uma súmula vinculante do Supremo? Aí eu posso fazer o quê? Além de ter feito o recurso de revista para não deixar transitar em julgado, tá? Porque se transitar em julgado, daí não cabe mais, porque daí é ação rescisória. Se eu não deixei transitar em julgado, daí eu posso lá no Supremo direto fazer uma reclamação, o quê? Constitucional. Certo, senhores? Que é essa reclamação aqui, né, que nós conversamos aí durante as aulas, né? Professor, o formato dessa peça, eu estou provocando o Supremo, né? É um formato, uma reclamação. Reclamação, já lembra ou não lembra um formato de petição inicial? Então, dirija lá para o presidente daquele tribunal, endereçamento, qualificação, teses e tal, mas reclamação, te lembra do formato de uma petição, o quê? Inicial, e você faz dizendo que está descumprindo a súmula vinculante lá do adicional de insalubridade que você quer, né, que o Supremo casse essa decisão da Justiça do Trabalho e diga que é sobre o salário o quê? Mínimo. Beleza, senhores? Tá? Então, relembrado todos esses aspectos com vocês, né, mais as revisões que tivemos, mais tudo, certo? Uma última coisa só, né? Se aparece para você qualquer coisa de dissídio coletivo, você tem que ir na CLT, no capítulo do dissídio, o quê? Coletivo. E daí tem ou não tem, inclusive, o regimento interno do TST te explicando os tipos de dissídio coletivo. Vocês viram comigo, tá? Se é um dissídio coletivo que não está sendo cumprido, ou uma convenção, acordo coletivo que não está sendo cumprido, e você vai advogar pelo sindicato, você vai entrar com ação de cumprimento. Agora, se você está advogando, né? Se você é advogado do sindicato e a galera quer cobrar um direito para um grupo comum, lembra da insalubridade que nós fizemos? Pode aparecer horas extras. Dá ou não dá para entrar com ação civil pública ou ação civil coletiva daí, pessoal? Você faz uma petição, o quê? Inicial. Ok, senhores? Todo mundo aqui preparado, né? Venha o que vier, faz, né? A gente espera, a gente torce, né? Sempre para que seja uma prova mais tranquila, mais... Agora, não coloque expectativas, né? Se vier um recurso ordinário, que ótimo, né? Que ótimo, perfeito? Mas se vier as outras peças também, tá tudo certo. Seja organizado, seja organizado. Comece pelas questões, faça o que eu falei, de marcar, inclusive, de deixar... eu respondi todas, beleza. Agora, só não empaque. Começou a responder, não está achando o próximo? E daí, peça, fazer a peça, seja organizado, e assim, tudo vai dar certo, tá? Lembre, 6 é 10, galera. Ok? 6 é 10, tá? Eu colei ela aqui para inspirar vocês, então. Ela não está desbotada, tá, galera? É que a minha é de outra cor porque eu sou do conselho. Perfeito, senhores, tá? Mas ela é vermelhinha. Perfeito? Tá? A minha é velhinha já mesmo. Já pode estar desbotada mesmo, mas não é o caso aqui. Ok, senhores? Então tá aqui, ó. Visualiza a sua foto nela. Perfeito? Quem é de Curitiba, nos encontramos amanhã na porta da prova. Cheguem antes, tá? Tudo que nós fizemos é permitido, né? Não brigue com o fiscal, não grite, não seja mal educado. Se ele for mal educado com você, não responda na mesma moeda. Eu sei que dá vontade, mas não responda na mesma moeda. Se for o caso, peça para chamar alguém da OAB, porque em todos os lugares de prova tem representante da OAB. O edital não fala de número de remissões, o edital só proíbe estrutura de peça. E estrutura de peça nós não fizemos. Se você der o seu material para qualquer pessoa, a pessoa não consegue, porque ela precisa ou não precisa ter aprendido a fazer as peças, pessoal? Sim. Então, fique bem tranquilo com relação a isso, tá? Quero agradecer muito, muito, muito toda essa jornada juntos, então, desde agosto aqui, né? Quero dizer para vocês todos aqui, e quem está em casa, confiem. Confiem, vocês estão preparados, né? E amanhã eu estou lá, de verdade, em pensamento com vocês. Quem é de Curitiba, nos encontramos.
quem não é, se sinta abraçado desde já. Muito obrigada.